Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 105 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. E hoje o tema é exatamente sobre isso. Como você pode otimizar seus investimentos tendo uma boa administração da sua carteira. E para isso nós recebemos o sócio fundador da Brava Capital, Jair Lemes. Jair, seja muito bem-vindo. Olá, Silvio, muito obrigado pela oportunidade hoje. É um prazer aqui estar contigo aí com os seus seguidores, né? Não são mais os telespectadores, né? Mas os seguidores. Agora é seguidores, audiência, ouvintes, é todo mundo. Mas eu agradeço Todo muito mundo. por você ter aceito o meu convite. E eu começo justamente agradecendo a minha audiência, dizendo para você já começar dando um like, fazer um comentário, compartilhar este nosso podcast, porque quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e apresenta para mais pessoas. E, é claro, se inscrever também aqui no nosso canal, O Executivo, para ter acesso à Conversa Controversa, que é aquela sessão onde nós falamos de temas um pouco mais polêmicos e você vai ter acesso não apenas à conversa controversa deste episódio, mas de todos os episódios anteriores. E, Jair, eu gostaria de começar até por esse assunto que foi o que nós conversamos por último na nossa pré-entrevista aqui. Você é professor para certificação em CFA, é isso mesmo? Isso, exatamente. Acho que foi um dos títulos talvez que eu tenha mais me orgulhado de ter Sim. adquirido, depois de fazer pós, MBA, mestrado. Aí eu, depois de uma certa idade, eu resolvi também perseguir essa certificação internacional, que é uma certificação bastante difícil. Foi um prazer, né, fazer isso. Então você pode demorar algo em torno de, na realidade você não consegue essa certificação antes de 4 anos, são 3 etapas, né, desses Sim. anos. E depois que eu fiz isso, eu passei a me dedicar também a preparar, né, os próximos alunos que tinham interesse, na realidade, em buscar essa certificação, né, que é algo... Eu admiro muito as pessoas que chegam lá, porque é um processo bastante difícil. Aprende-se muito, obviamente, mas é difícil. Eu já lecionava antes, logo depois que eu terminei a faculdade, eu já comecei a lecionar para aqueles cursos de tecnólogos, onde você não necessariamente precisa ter um mestrado para fazer, Sim, sim, pelo sim. menos na época isso não era necessário. Depois eu Sim, sim, passei de sim, algumas aulas de universidade e MBAs, mas isso consumia muito do meu tempo, eu não conseguia dedicar a minha atividade à época, né? Eu era bancário, depois na Brava Capital também. Eu não conseguia conciliar as duas coisas, chegou um momento em que ficou difícil fazer isso com qualidade, na realidade as três, né? Dar aula e ter essa atividade, né, de empreender ou de ser um executivo de banco já era muita coisa, e vem família. Aí quando veio família, eu falei, bom, acho que agora eu já não consigo mais fazer tudo isso, então hoje eu me dedico a dar algumas aulas, algo em Pois é. torno de 6 a 8 aulas aí por semestre, né, para Sim, fazer, sim. na realidade, com qualidade e dedicação. Mas eu tenho assim, muito orgulho de fazer isso, eu acho que é uma das profissões mais nobres, então eu não quis me distanciar muito dessa Claro. profissão. Claro, não, eu reconheço você, porque realmente, assim, na hora que você realmente vai ser professor, você tem que ter uma dedicação especial e principalmente atualizado, bem preparado e tudo mais, mas eu fiquei bem admirado de ver no seu currículo que você prepara as pessoas para essa certificação, que realmente é bem raro de eu encontrar alguém com essa excelência. Mas eu fiz uma pesquisa aqui, eu vi que na sua trajetória no mercado financeiro, você teve uma passagem pelo Citigroup, onde você, inclusive, chegou a receber um prêmio de Citigroup Quality Excellence Award por inovações. Eu queria entender Esse LinkedIn, hein? como é que é. Esse LinkedIn deve ser algo que eu postei à época lá, mas é verdade, o banco ele tinha esses prêmios. Tem esse prêmio. Mas o que me levou a perguntar é exatamente isso. O que fez você deixar a carreira no Citigroup para fundar a Brava Capital em 2008? Silvio, vamos lá, você quer... Eu acho que aqui é um ambiente que acho que a gente pode ser bastante honesto, por mais que eu acho que não é a resposta que as pessoas esperam, né? Que eu abandonei e fui extremamente corajoso para fazer isso. Tem uma expressão em inglês, né, que a gente fala que a pessoa não tem só que ser valente, né, mas ela tem que ser full, né, ela tem que ser meio Sim, boba também para ela, pra ela é correr esse verdade, é tipo de risco. verdade. Que Então, full, era uma carreira que ela vinha, talvez, se consolidando, né, gradualmente, e eu era bastante jovem também, aí eu recebi um grupo americano, né, me fez essa proposta para me tornar diretor operacional de algo que era chamado boutique de investimento. Eu não sabia o que era isso, eu era um profissional de câmbio até então.
Eu decidi aceitar isso, só quando eu cheguei lá eu percebi que eles não tinham, né, o mesmo corpo. Muita coisa aconteceu aí no meio, né? Acho que Sim, talvez sim. vamos fazer só a longa história curta. Quando eu cheguei lá, eles não tinham toda aquela estrutura que nós tínhamos no banco, né? Eu tive que fazer muita coisa por conta própria É verdade, é verdade. e aprender, estudar muito. E se eu já trabalhava muito no banco lá, eu passei a trabalhar mais horas ainda, né? De 15, 16 Imagino. horas por dia, para aprender tudo que eu tinha que aprender e Uhum. para poder implementar isso. E a proposta era a gente fazer financiamento de empresa pequena no Brasil. O capital ele era Sim, sim. proveniente de hedge funds americanos, né, Uhum. executivos, né, também egressos de uma grande universidade americana e do endowment dessa universidade. Para quem não sabe, endowment Uhum. são os fundos das universidades Isso. americanas. Eles têm isso lá, né, a gente tem muito pouco no Muito, Brasil. isso E aí mesmo. eles têm muito dinheiro, na realidade, eles são responsáveis por Sim. boa parte do capital, né, dos investimentos aí mundo afora. Uhum. E a gente recebeu uma parcelinha desse capital para fazer isso, né, nesse grupo, mas com muito pouco tempo. Eu fui, era um diretor operacional, sei lá, em 6 meses eu já era CEO da estrutura, Olha só. e com o tempo ficou sócio. Depois a gente diluiu, né, as participações, porque isso envolvia empresas nos Estados Unidos, em Cayman, e uma empresa brasileira. Eu Sim, acabei, quando a sim. gente, né, dissolveu isso, eu acabei ficando com a empresa brasileira e dando continuidade à história da Brava Capital, que era gestora de recursos total, Uhum. local, né, aqui no Brasil. Sim, sim. É Mas foi mais interessante. assim, jovem, com vontade de crescer, empreender e trabalhar talvez numa empresa menor, que me fez Uhum. abandonar aí a carreira de banco, que também, né, era uma carreira bastante promissora. Então eu quis arriscar para aprender mais, então eu tinha muita sede de aprendizagem, por mais que eu já estivesse aprendendo no banco. Claro, claro. Realmente essa mudança fez com que a minha curva ela desse uma porrada gigantesca. Eu tive que aprender muita Claro. coisa em muito pouco tempo, desde análise de crédito, análise de empresa, estrutura de fundos de investimento offshore, onshore, né, fora e dentro do Sim, sim. país, gestão de carteira. Então foi um atropelo assim de informações. Foi bem estressante os primeiros 2 ou 3 anos, mas Imagino. valeu a pena, não me arrependo nem um pouco. Não, eu imagino, me chamou a atenção, porque realmente quando você sai de um grupo como o Citibank e aí você vem para uma empresa onde você tem que fazer tudo, é realmente uma quantidade de trabalho enorme. Eu De cheguei a ter. tudo, Hã? desde o layout da sala, o computador está com problema, É tudo e mesmo. a sua equipe relativamente júnior, né? Você é assessorado, obviamente, aí por, sei lá, a gente tinha na época ali um comitê, né, de investimento que era composto de pessoas com bastante experiência, então isso tinha o seu valor, mas eram pessoas extremamente ocupadas. Então meu trabalho era me conectar com todas essas pessoas, inclusive responder para elas no primeiro momento, né? Nessa figura de CEO, até que você se torna sócio CEO, mas você continua respondendo então para esse Uhum. comitê. Sim. E foi uma experiência bem bacana. Acho que agregou muita coisa e fez eu dar uma porrada em termos de conhecimento em muito poucos anos. Que eu não teria feito, talvez, em torno de uma carreira de 30 anos. Com Eu passei certeza. por muita coisa ali nesses Vo- 3 anos dessa estrutura empreendedora ali no início. Você queria empreender, você já tinha um sonho de empreender, não Já foi uma tinha. coisa assim que surgiu apenas a oportunidade, você já tinha isso na cabeça. Interessante que você perguntou isso, foi algo que eu não mencionei aqui. Na realidade, era a possibilidade de me tornar sócio que fez com que eu mudasse, no final das contas. Ah, entendi, entendi, entendi. Então, teve Realmente um assim. pouco de foolishness, né, de bobo e um pouco de valente nessa decisão. Não, não, Porque você, os 3 primeiros meses eu cheguei a me arrepender algumas vezes, assim, e ficar bem mal, para falar a verdade. você sabe Talvez que até o 6º mês eu ainda estava um pouco arrependido da decisão. Mas, eu só mas tive. eu não podia voltar. O que é interessante, Silvio, desculpa Não, não, atropelar, pode porque falar. assim, se você tem as opções, você pode voltar, aí É, não é fácil. Agora, se você não tem essa opção, o tal do plano B, e eu não estou defendendo nenhuma estratégia nem outra, tá? sim, Mas quando sim. você não tem o plano B, o plano A ele tem que acontecer. Não tem É, tem jeito. que, você queimou as caravelas, não tem como. Né? Na verdade, assim, eu perguntei isso até porque realmente eu lembro que quando eu pensava em empreender, eu queria fazer mais coisas do que eu fazia. Eu só tive um emprego na vida, trabalhei numa empresa de computação, eu fazia bastante coisa, era gerente de negócios e tal, de vendas. Mas eu falo, não, quero fazer mais coisas e tal, mas eu nunca imaginei o que seria fazer mais coisas, né? Porque você sempre pensa só na parte sofisticada do empreendimento, né? Mas quando você está lá sozinho, você está ali, desde empurrar móvel até instalar computador, você tem que fazer tudo realmente para começar. Hoje eu confesso que eu gosto da ideia da empresa menor. Eu percebi que eu não era o cara para ter assim 30 mil pessoas embaixo de mim. Eu falei, não é para mim. E até eu lembro que quando eu descobri que
que o Berkshire Hathaway do Warren Buffett tinha umas 20 pessoas mais ou menos, falar, então dá para você chegar lá com pouca gente, então vamos por aí, Algumas né? centenas de bilhões ali sob gestão, né? Pois é, e com pouquíssimas pessoas. Eu conheço histórias incríveis dele, porque eu conheci a escritora Cristiane, esqueci o nome da escritora que fez o livro Sonho Grande, falando sobre o 3G. Ela entrevistou o Warren Buffett e ela me contou como que foi isso, uma coisa impressionante. Foi de mandar um e-mail no site do Berkshire Hathaway e 3 semanas depois ela estava na casa do Warren Buffett, sendo atendido por ele na porta ali e tal. Eu falei, pô, então realmente o cara consegue ter um sucesso grande, né, financeiramente falando, sem necessariamente ter um monte de gente embaixo. Então, aquilo sempre me chamou bem a atenção. E E uma continuar coisa, relativamente humilde também, né? Não do ponto de vista intelectual, creio eu, mas do ponto de vista de ele classe mora na social. mesma casa lá em Omaha, né, desde Isso. sempre. Assim, ele sempre foi um cara bem tranquilo. Conheci um pouquinho da Oráculo. Exatamente, o Oráculo de Omaha. E me diz uma coisa, você no Citibank, você já era líder de pessoas ou você passou a ser líder na Brava Capital? O Citi, ele tinha uma estrutura muito bacana, ele sempre foi muito, ao menos no Brasil, né? Acho que no mundo ele é um banco um pouco mais tradicional. Se a gente puder fazer algumas comparações, talvez o Itaú e o Bradesco dos Estados Unidos à época, né? Uhum. Se a gente consegue comparar dessa forma, mas no Brasil tinha uma equipe muito para frente, assim, muito vanguarda, que criava muita coisa, era líder no mercado de câmbio, que era o mercado que eu atuava ali, principalmente no que tange a questão de entrada de investimento estrangeiro no país. Sim. Então era um banco que era muito para frente, a gente conseguia aprender muita coisa lá, e uma das questões, né, respondendo a tua pergunta, é que a gente começava a criar célula atrás de célula e você não conseguia com que uma pessoa, sei lá, conseguisse liderar 40 pessoas com qualidade, então a gente começava a subdividir, então você Ah, começava a ter líder de equipe, aí o cara tinha umas 7 pessoas, né, sei. principalmente na área operacional, né, Uhum. e aí era um momento de muita inovação acontecendo, onde acho que o primeiro diretor que eu encontrei lá, ele falava alguma coisa do tipo assim pra gente, para mim especificamente, olha, Jair, aqui a gente quer ter um homem e um cachorro, né? O homem acho que era para alimentar o cachorro e o cachorro era para não deixar o homem, né, mexer no computador. Então ele queria tudo muito Sei. automatizado. Só que mesmo Entendi. com toda essa automação, isso demandava muita gente mais experiente, gente mais preparada. E Uhum. aí, para você conseguir dar atenção para essas pessoas, a gente começava a dividir. Então, você tinha ali um diretor, ele estava numa mesma sala, talvez 150 pessoas no andar, tinha alguns gerentes que respondiam para eles, e com muito pouco tempo, de estagiário a analista, você virava um líder de equipe. Obviamente, se você tivesse perfil para isso, né, e o Sim. comprometimento e as horas e tudo mais que você já pode imaginar, aí você Uhum. virava um líder de equipe. Isso aconteceu com bastante velocidade, sim. Uhum. Né, e Uhum. dali era líder de equipe, supervisor, gerente, e Uhum. essas promoções vão acontecendo aí ao longo do tempo. Então, em muito pouco tempo, eu tive que me tornar líder de algumas pessoas, sim, Silvio. Daí, obviamente, você está num processo de crescimento e ambição, quando você está na área operacional, as pessoas te medem, eu não sei se adequadamente, na realidade, eu acho que não, mas Sei. muitas pessoas te medem pela quantidade de pessoas que você é capaz de gerenciar. Então, Sim. a gente agregava outras áreas e a gente meio que competia por essa quantidade de pessoas e Sei. áreas, né, para gerenciar a partir do momento que você deixa de executar e passa a gerenciar um pouco mais. Né? Mas, Uhum. mesmo como líder, a gente, até hoje, na realidade, eu gosto de participar da execução também, né? Não só Entendi. da liderança, da gestão. E era isso que eu ia perguntar para você. Como que é seu estilo de liderança, Jair? Olha, é que eu aprendi dessa forma, inclusive, é legal que você voltou aqui para o passado, eu aprendi a fazer isso ajudando as pessoas mesmo. Então, Uhum. como que isso acontece? A gente tinha todo um processo de automação, então eu era muito interessado em fazer com que os processos acontecessem Uhum. corretamente, no tempo ideal, para que a gente pudesse entregar o serviço, né? No Sim, tempo claro. correto e com a qualidade que os nossos clientes buscavam nesse sentido. E a área operacional traz isso, né? Muito mais do que Uhum. uma área comercial, uma mesa de banco, que não te dá tanta oportunidade de liderança, é algo muito mais comercial, digamos assim. Uhum. Uhum. E ali você tem que trabalhar com muitas pessoas. Então, isso acaba fazendo com que você se desenvolva. Ali mesmo, eu tive uma série de cursos e treinamentos, fui buscar, obviamente, nas pós-graduação, MBA, entre outras coisas, Uhum. para poder entregar para essas pessoas com quem eu trabalhava o melhor Jair possível. Sim. E como que eu vou caracterizar? Sabe que eu não parei para pensar ainda no meu estilo de liderança, Sei. mas na realidade o que eu fazia era, se alguém tinha que fazer uma tarefa,
eu sempre considerei alguém, um analista da minha área, eu como líder dessas pessoas, eu sempre entendi que eu tinha que me esforçar para ajudar aquela pessoa a ela Uhum. executar aquela tarefa da melhor forma possível. Então, eu me interessava por todos os processos da área e, obviamente, você tem que se interessar pelas pessoas também, e Sim. muitas vezes por suas questões pessoais, para você conseguir Uhum. atingir esses objetivos. Depois, Uhum. mudar essas pessoas e fazer alguns testes, né, girar elas para ver onde o perfil delas se enquadra um pouco melhor, mas não só do ponto de vista de execução e de entrega, mas também ver se a pessoa está feliz ali, né, se ela consegue Uhum. continuar feliz durante 1 ou 2 anos naquela cadeira, Sim. antes de ela migrar para uma outra cadeira, ou algo nesse sentido. Então, sempre foi muito mais de ajudar as pessoas, né? No Uhum. mercado, eu não sei se é uma característica do mercado financeiro, eu acho que a gente é muito objetivo, né? Então, Sem muitas dúvida. outras indústrias, e Uhum. dada a cultura brasileira, que a gente costuma dar a volta, né? A gente não é Sim. tão objetivo com medo de ofender as pessoas. No mercado Verdade. financeiro, você tem a liberdade de ser um pouco mais objetivo. Na área operacional, talvez nem tanto, na área comercial, muito mais, né? Na mesa, os Uhum. traders, eles são muito objetivos. Uhum. Então, ali eu tive um pouco mais de facilidade, que eu acho que estava mais relacionado ao meu perfil. Então, os feedbacks, muitas vezes a Uhum. gente era, inclusive, treinado para chamar uma pessoa, aí você chama ela na sala, e aí você faz Certo. uma hora de feedback, começa questionando ela. Então, são técnicas que o Silvio com certeza conhece aqui para passar para vocês aí, para a audiência, talvez muito melhor do que eu. A Uhum. gente tem essas técnicas, mas uma das coisas que eu fiz, e na época tinha um livro aí, pode falar o nome do livro aqui, Silvio? Todas, tu pode falar, Um inclusive negócio, deixarei. se eu não me engano, o nome era Gerente Minuto, foi um dos livros que eu li, Sim, era do algo Ken assim. Blanchard. Sim, sim. É isso mesmo? Sim, E eu Ken achei Blanchard. aquilo um negócio muito interessante, sabe por quê? Porque eu conseguia, com cuidado para não ofender as outras pessoas, eu Uhum. conseguia, errou, calma aí, isso Uhum. aqui, ou se eu tiver certeza absoluta que está errado, ó, tá errado, e pronto, Uhum. isso já é uma objetividade. Só que você Uhum. cria um ambiente, e no começo não foi, acho que chamaram até o pessoal da RH para conversar comigo, isso aconteceu aí em determinado momento, mas você cria um ambiente onde as pessoas não se ofendem com essa correção imediata, e você Sim, consegue claro. corrigir rápido o processo, com Uhum. Uhum. educação, mas de forma imediata, né? Então errou, Uhum. já falou, ou então você pergunta, mas será que é assim mesmo? E daí a pessoa ia lá, ela mesma chegava à conclusão que talvez tivesse cometido um erro. As Uhum. demais pessoas na equipe pequena, que é como a gente começou essa conversa, isso é muito interessante, ouviam, né, Uhum. esse feedback minuto, né? Sim, 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 sim. E elas absorviam, e você evitava os próximos erros das outras pessoas. Então aí começa uma liderança muito mais voltada para uma equipe operacional. E eu acho que eu Uhum. nunca perdi isso, Silvio. Então hoje, quando eu vou fazer algo Legal. comercial, né? Quando a gente vai. Hoje fiz muita estruturação de produto, né? Que foi a segunda parte da minha Sim, carreira lá sim. mesmo. E depois, quando você começa a estruturar enxergando processos, né, e pessoas, isso é um link muito interessante, né? Então é Uhum. algo que eu acho que me serviu muito bem nesse Uhum. sentido para continuar, né, liderando as pessoas. Ainda, eu não vou falar como fazer no operacional, porque tratar com comercial é bem diferente, né, de tratar com as Bem pessoas da área diferente, com operacional, são certeza, perfis com bem certeza. diferentes. E os estruturadores também, né, que curtem aquela coisa mais intelectual, assim, as Uhum. Uhum. pesquisas, né, e tudo isso também é Uhum. muito Sim, interessante, sim. eu sempre gostei de fazer É. muito isso. Mas eu acho que eu trouxe esse estilo aí, se a gente pode chamar de estilo de liderança, de um líder um pouco mais servidor, desculpem o clichê, mas eu não tenho outra palavra Sim, para isso, sim, que é o líder sim. que, ó, tem uma tarefa, ó, você não consegue fazer, me avisa, a gente faz junto, eu te ajudo. Sim, claro, claro. Não, mas esse é um estilo excelente. Na verdade, até ouvindo a sua resposta, eu diria o seguinte: você não se preocupa muito em saber qual que é o seu estilo, porque você é uma pessoa normal. É difícil uma pessoa tá me liderando e imaginar, meu estilo é esse e tal. Eu sempre pergunto isso, porque uma preocupação que eu tenho é justamente o líder executivo ajustar o seu estilo de liderança. Claro, às pessoas e aos departamentos, mas principalmente aos ciclos econômicos, uma vez que a gente está entrando, na minha visão, em um ciclo importante, numa fase importante de declínio, e isso exige que os líderes se preocupem em preservar capital, preservar o caixa da empresa e tudo mais. Mas, assim, sem dúvida, essa é uma forma excelente de desenvolver pessoas. Você estando ali, aliás, esse é o conceito, você serve para desenvolver as pessoas. Então, é importantíssimo. Isso, e uma coisa interessante que você falou de ter usado o livro do Ken Blanchard, o Gerente Minuto, é que realmente existem muitos métodos para você fazer o feedback, se comunicar e tudo mais, e infelizmente, às vezes, o brasileiro, a gente ainda tem aquela ideia de, não, por intuição, eu vou aprender ali na experiência, e acaba perdendo a oportunidade de usar aquilo que é a melhor prática. Mas eu já vi que você foi direto para
um método que é considerado uma das formas muito eficientes de você fazer o feedback, que é na hora, simples, direto ao ponto e tudo mais, e funciona bem, principalmente num ambiente assim, que eu sei que é um pouco mais rude, assim, no ambiente financeiro, onde a gente está muito nervoso ali, o dia a dia não é tão tranquilo quanto em outros tipos de empresa, né? Mas você tem algum líder de referência, algum líder que você admira, não? O que acontece? Eu li muita coisa. Certo. Acho que, assim, não li tanta coisa, né? Gostaria de ter lido muito mais. Deixa eu corrigir isso daqui. Tudo bem. E eu li o livro, então, aí de algumas pessoas, alguns grandes líderes, os mais recentes aí na área de tecnologia, né? E dá para mencionar um monte de gente boa. Sim, sim. Mas deixa eu tentar responder de uma outra forma. Eu estava lendo um outro livro, não sei se você conhece o Nassim Taleb. Eu adoro os microeconomistas, Sei, né? não conheço. Adoro eles. E ele falou em um dos livros dele o seguinte, que se um livro é bom, ele vai ser lido por mais de 50 anos, no mínimo. Então ele evitava ler livros muito recentes. Não acho. Claro, claro. Sem defender uma coisa ou outra, falei verdade. Eu comecei a ler um pouco de filosofia, né, e dar uma olhada talvez um pouco na história, né, depois disso. Eu tinha feito de forma um pouco mais rasa. E eu acabei me inspirando, né, de uns 10 anos para cá, talvez até 15 anos para cá, né, porque os microeconomistas saíram quando veio aqueles primeiros livros, qual que era o nome dele? Freakonomics, né, ali já começou aquela onda de trabalhar com fatos, né, ao invés de dados e tal, análise muito lógica e tal, né? Trazer número para a mesa e bastante lógica e análise, né? Eu sou um analista, então sim. Essa questão dos livros, né? Só para eu poder responder a tua pergunta. E ao começar a ler, eu comecei a ler um pouco de filosofia. O Taleb também gostava de filosofia e mencionava muito. Aí você tem várias linhas, né? O meu irmão é professor de filosofia. Espero que ele ouça isso aqui em algum momento. Né? A gente não conversa muito sobre isso, porque eu acho que eu tenho Como chama seu irmão, Jay? Oi, é Bruno Lemes. Bruno Lemes. Então, fica anotado aqui, espero que ele veja. Espero que ele veja. E aí, dentro desses livros, e dando uma passagem, a gente é muito ocupado, então a gente começa a dar uma filtrada, e eu cheguei num pessoal aí que são chamados de estoicistas, né? E que são pessoas também bastante objetivas, pessoas muito resilientes. Então você vai pegar Marcos Aurélio, Sêneca, né, em suas devidas proporções. Então eu fui encontrar os líderes que me inspiraram, na realidade, através da história, mas na antiguidade, né? Você vai para a Ásia um pouquinho, eu gosto de artes marciais, então você tem ali o Bushido, então vai falar de alguns líderes nesse sentido. Sim, claro. E aí, eu detesto falar isso, porque eu acho que aqui, né, esse é o nosso público, mas os executivos, né, e os grandes empresários começaram, de uma certa forma, a cair aí no meu ranking, né, então não quero dizer que a importância deles é fundamental, senão o mundo não funcionaria, eu admiro demais eles. Mas, se é para eu ser sincero, alguma coisa muito natural em mim fez com que eu gostasse de acompanhar e me dedicar à leitura e compreensão dessas pessoas, porque eles falam muitas coisas ao longo desses livros que elas servem, e a gente começa a chegar a uma conclusão que o mundo é bastante cíclico, na realidade, como é a economia. Então, algumas pessoas dizem, não, a economia mudou, a gente tem que vê-la de um jeito diferente. Tem muita história. A economia é uma ciência social, por exemplo. Sim, claro, né? claro. Então, a história da humanidade está ali. Então, muitas coisas foram tentadas, e pessoas insistem em tentar coisas que não deram certo no passado. Impressionante, né? Como se fosse novidade. E sabe o que é isso, Silvio? É falta de compreensão de história. Né? É falta de leitura mesmo. O mundo já sofre desse problema hoje. Então, eu tenho ali alguns presidentes, né, do passado de repúblicas, por exemplo, que eu me inspirei. Alguns atletas, talvez, né? Militares e entre outros, né? Então eu não deixaria aqui só para o mundo dos executivos essa questão de liderança, já que o assunto é liderança. Então quem foi melhor líder, né, ao longo da história? Então a gente tem lá o CEO da GM, né? Você tem Apple, você tem todos esses executivos, empresários aí que realmente eles são muito inspiradores. Mas eu fui buscar minha inspiração no passado bem, né? Olha, já daria para fazer quase que um podcast inteiro só nessa sua resposta aqui, mas primeiro Você me desculpa se eu alonguei, eu acho que eu me empolguei demais, senhor. Não, mas eu acho que muita gente deveria ouvir com atenção o que você disse, porque é claro que
não querendo desmerecer o nosso tempo, né, de que nós vivemos, mas realmente a gente está numa situação muito ruim em relação aos homens do passado, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, você precisa conhecer a literatura universal, né, principalmente a literatura ocidental, justamente para você deixar de ser um homem do seu tempo e passar a ser um homem de todos os tempos, para você realmente compreender o que aconteceu. Então, assim, o que acontece? Incrível, né? Mas ler os clássicos é fundamental, porque senão você não sabe onde você está. E para quem ainda não viu isso em algum outro episódio, eu vou repetir aqui. O Brasil tem o melhor livro, é um livro único na história do Ocidente, que se chama História da Literatura Ocidental, feito por Otto Maria Carpo. Eu vou deixar um link até aqui embaixo para quem quiser comprar, um livro de 2.600 páginas, mas esse livro, ele tem todos os clássicos que você deve ler. Então, claro que o que você tem que fazer com esse livro? Olha, escolher os clássicos, você vai ler ao longo da sua vida, você não vai conseguir ler todos os clássicos, não é essa a ideia. Mas daqui até o fim da vida, se você começar a ler os livros que te interessam, que você acha que é bacana, inclusive os livros que você mencionou, estoicismo grego e tudo mais, você vai entender a civilização na qual você está. Porque hoje os jovens, por exemplo, eles estão perdidos, mas estão perdidos porque eles não sabem onde eles estão. Eles sofrem do que eu chamo de síndrome de Adão, entendeu? Olha, acho que o mundo começou quando ele nasceu, ali, agora que vai estar valendo. Então, tudo que foi feito no passado está errado, foi um problema, as pessoas não sabiam. E quando você começa a ler, você vai encontrar não apenas muitas respostas aos problemas que nós temos hoje, mas os erros repetidos que foram feitos hoje. Eu mesmo, assim, eu estou estudando filosofia porque muito dos métodos que se usam em coach executivo vem da filosofia, inclusive estoicismo grego, o método socrático e tudo mais. E o que acontece, por exemplo, a melhor definição dos problemas que nós temos hoje de organização, inclusive empresarial, foi dito por um papa, foi Pio IX, se não me engano, falando da crise de autoridade que iria ocorrer na civilização ocidental, na civilização cristã. E o que ele descreveu lá, há muitos séculos, está acontecendo exatamente hoje, exatamente como ele descreveu. Então, você fala assim, poxa, eu deveria ter lido isso antes, né? Quer dizer, todos nós deveríamos ter lido isso antes. Então, assim, é fundamental isso que você falou, de procurar no passado e tudo mais. Então, eu reforço o que você disse. Para quem não quiser usar esse livro da história da literatura ocidental, do Otto Maria Carpo, existe um livro que se chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Neste livro, Como Ler Livros, você tem também uma lista menor, uma lista, acho que 300 livros clássicos, que você também vai entender a civilização na qual você está. Então, acho que isso é fundamental, Jair, porque assim, a dificuldade que nós temos, inclusive no mundo executivo, não tem nada a ver com a formação acadêmica das pessoas, embora a formação acadêmica tenha sido muito ruim também, mas é com a formação mais de base ainda, da pessoa entender onde ele está, que mundo que ele está. Então, eu vejo realmente aquilo que Sócrates falava, né? A pessoa é especialista numa área, ela começa a dar pitaco em outra área que ela não domina, achando que vai transferir a credibilidade dela para aquela área e ela está falando, né? Então, assim, eu recomendo que as pessoas copiem o que você fez, leiam livros de outras épocas e entendam o mundo que nós estamos, e você vai ter uma outra perspectiva totalmente nova, abrangente, que vai te facilitar muito, inclusive, na gestão de pessoas. Mas, como eu falei, essa sua resposta aí daria para fazer um podcast inteiro. Deixa eu só fazer uma provocação, porque realmente é um podcast só para isso. Minha provocação é a seguinte: se os nossos antepassados se esforçaram tanto, né, para criar, para escrever, eles erraram, né, eles trabalharam muito, arduamente, a gente está jogando tudo isso fora e cometendo os mesmos erros novamente. Jogando fora. Por exemplo, a gente não quer ouvir os nossos antepassados. Tu pergunta para o jovem de hoje, poxa, se eu, né, muito pouco, tá? Eu pesquiso um pouco para entender o que eles fizeram, para tentar não cometer os mesmos erros que eles já cometeram, por que você também não pode fazer? Exatamente. E imagine se todos nós estivéssemos fazendo essa pesquisa nos livros e não na internet, porque às vezes eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas que a maior parte dos registros de conhecimento não está na internet, porque esses livros antigos não foram digitalizados todos, que são uma quantidade que as pessoas não fazem ideia, as pessoas acham que a internet é grande. Eu falo, não, a internet é muito pequena em relação ao que a gente tem de registro de conhecimento. Então, você vai ter que pegar o livro ali empoeirado mesmo, ler e procurar entender o que está se passando hoje. Existe um filósofo, que esqueci o nome dele agora, que ele diz o seguinte: tudo que acontece, nada acontece na política sem que antes não esteja na literatura. Então, para você entender, muitas vezes as pessoas me perguntam o que eu acho do Trump, o que eu acho do Putin, o que eu acho de não sei quem. Eu falo, olha, você sabe qual é o livro que ele segue? Porque se você não sabe, de novo nisso.
você não vai ter, você vai ter dificuldade de interpretar. Você vai interpretar uma coisa que alguém te falou, você vai ficar nervoso e tal. Olha, o Trump segue esse, o Putin segue aquele e tal. Aí você vai entender por que eles fazem aquilo que eles fazem. Mas as pessoas não entendem que a literatura é que manda no mundo mais do que os executivos, do que os bilionários. Aliás, nunca houve na história da humanidade admiração por pessoas bilionárias. É a primeira vez na história. Então a gente está meio, estamos meio enfraquecidos, que o fato de você ter dinheiro não significa que você é mais inteligente, ter mais moralidade do que outras pessoas. Quando você estuda os filósofos, tem filósofos que foram escravos. Então, assim, não há nenhuma correlação entre quantidade de dinheiro e inteligência. Mas hoje se faz essa correlação e realmente as pessoas acabam se perdendo. Mas eu queria falar, então, um pouquinho sobre a Brava Capital. Eu vi que vocês são muito conhecidos pela sua abordagem de capital inteligente, né? Então, para quem ainda não conhece, né, o que a empresa lhe oferece? O que a Brava Capital oferece de mais inovador em assessoria financeira, gestão de carteiras, e especialmente nesse mercado, que eu vi que está crescendo a 26% ao ano? Perfeito. O capital inteligente ele foi cunhado para atender a empresa, mas ele também serve para os investidores. Mas aí já não vai ser o primo do investidor inteligente, que foi quem influenciou o Warren Buffett, que você mencionou aqui, que foi Graham, né? Que foi o primeiro professor dele. O Warren Buffett foi estagiar com ele depois. Então, não quis roubar o investimento inteligente, mas eu adotei para a empresa porque eu percebi que as empresas pequenas no Brasil no passado, elas tomavam capital errado, capital de factoring, capital caro, ou pegavam capital de curto prazo para construir uma planta que devia ser um capital de longo prazo, não trazia sócio, não tinha o mínimo de governança para se preparar para trazer um capital inteligente para a empresa. Né? Então era um capital que não era tão inteligente e muitos acabavam se dando muito mal porque tomavam capital errado, na taxa errada, no prazo errado, e eles não sabiam nem o que era mercado de capitais, qual era a diferença entre banco, factoring, mercado de capitais, né? Emitir dívida ou tomar crédito. E isso tinha nas empresas grandes, então eu não inventei muita coisa não, eu só fui lá ver o que eles fazem para as empresas grandes. A Petrobras emite debênture, a Vale, ações, debênture, entre outras coisas. Aí o mercado de securitização no Brasil, à época, estava começando a evoluir rapidamente, né? Vieram os fundos de investimento, FDICs, CRIs, CRAs, entre uma sopa de letrinha aí, que basicamente são títulos de valor imobiliário que você emite para captar dívida. A gente pensou, poxa, isso consegue descer para pequena empresa? Na época, muito custoso, a gente começou a desenvolver algumas estruturas similares para caber para pequena empresa também, a emissão, né? E, na realidade, a emissão, quando você vai ao mercado de capitais, a dívida é mais barata e tende a ser mais alongada para esses clientes aí. Que são as pequenas e médias empresas. Então, daí veio o capital inteligente. Então uma empresa pequena consegue fazer essa emissão também? Ela consegue. Olha que interessante. A gente pode falar mais um pouco sobre isso, mas dá mais um podcast também, viu, Silvio? Algo que eu já estudo aí há mais de quase 2 décadas. Eu tenho certeza que a maioria dos empresários que não tem essa noção de que eles têm essa possibilidade. Pequeno quanto, Jair? A partir de quanto de faturamento? Dá para medir isso? Como é que é? Silvio, a gente tem um veículo aqui que investe em empresas que faturam que só não podem faturar mais que 20 milhões de reais por ano. Não podem faturar mais? De 0 a 20. Olha, isso é totalmente desconhecido no mercado, viu, Jair? Porque assim, eu converso com muitos executivos e empreendedores menores em empresas que faturam 6, 12, menos de 20 milhões, acho que eles não têm ideia disso, não, que você está falando. Impressionante isso. O mercado de capitais existe para essas empresas. Já existe. E a gente estava lá no início, né? Quando isso começou a ser bastante difundido. E aí uma forma de explicar, durante as minhas reuniões, a gente começava a falar um capital mais esperto, né? Um capital mais inteligente. E aí foi ficando capital inteligente, a gente, né, fez o canal Capital Inteligente, né? E esse nome aí persistiu. E depois o que aconteceu? Ao longo dessa história, eu montava fundos específicos, que eram fundos de investimento alternativo, e eu sempre precisava de algum investidor. Então, eram as pessoas de um pouco mais alta renda, né, que entravam, ou talvez investidores profissionais. E aí eu acabei servindo 2 desses investidores para fazer a gestão toda da carteira, e não dessa parte de alternativos, né, de investimentos alternativos. Aí eu vi que, conversando com algumas pessoas, você começava a segmentar. Hoje até tem uma segmentação mais jurídica, que é um investidor qualificado, profissional, né? Ele tem uns limites lá de riqueza para ele poder investir em determinados veículos. É verdade. O público em geral não tinha acesso a esses investimentos, né, aos melhores investimentos, né? Então tem uma série de paradigmas ali de mercado também que eles são bem interessantes. E a minha ideia foi trazer o acesso a esses investimentos, né, talvez de melhor qualidade, para o público em geral, mas o público em geral não sabe avaliar.
Então, como nós poderíamos fazer isso? Esse público, em geral, ele tem que ser representado por um gestor profissional, né, na forma da regulamentação, para ele poder ter acesso a esses investimentos, e tem que ser feito de forma discricionária. Então, o gestor tem que tomar a decisão para ele. Não é uma decisão compartilhada, não é uma decisão onde ele tem controle. O controle que ele tem é falar com o gestor dele, cobrar bons resultados, e às vezes ele fala, olha, quer comprar esse título de crédito privado da Americanas, por exemplo, eu quero, ele quer comprar, e a gente fala, não dá para comprar, a gente tem que abrir mão do cliente, porque daí nós somos os gestores, né, profissionais, eu quero comprar aquele token, né, maravilhoso, que eles emitiram em algum lugar, né, em Dubai, olha, como é que você vai avaliar isso? Me ligaram oferecendo precatórios. A pessoa não tem capacidade de avaliar esse tipo de investimento. Né? E eles são oferecidos hoje à torta direito, né, na internet para esses investidores. Então, ele contrata um gestor profissional para fazer essa seleção de ativos e gerir esses ativos, analisá-los, né, comprá-los, gerir, vender quando for necessário para eles ao longo do tempo. E a gente fazia isso para alguns investidores. Eu falei, como que eu faço para poder trazer isso, então, para o público em geral, para aquelas pessoas que não são ricas ou ultra ricas? Aí eu comecei a automatizar processo, que era algo que eu já tinha aprendido um pouquinho a fazer, né? Eu comecei a mexer em processo, mexer em sistema, e a gente conseguiu, então, montar um produto, né, e trazer essa qualidade que eles chamam de private, né, de wealth management, para os investidores comuns que hoje estão na mão de plataformas como XP, né, que oferecem mais vendas de investimentos. Isso é importante entender, eles vendem investimento, eles não gerem investimento para você, então a responsabilidade de seleção é sua, no final das contas, tá? Assim que funciona com essas plataformas. E aí a gente implementou algo que a gente chamou de Robot Assisted Advisor, que é assim, talvez a comunicação mais simples com o cliente, ela é automática, as conversas com os clientes nunca são automáticas, são sempre pessoalizadas, ele não vai ser atendido numa mesa de mármore, né? A gente não vai conseguir jogar golfe com ele uma vez por semana, isso não vai acontecer, mas a qualidade do trabalho vai ser a mesma, e o atendimento vai ser online, numa videoconferência, como a gente está fazendo aqui, e a gente vai tentar ajudar essas pessoas a se aposentarem de uma forma decente, né? Que acho que isso vem ficando cada vez mais difícil. Sim, e isso que está falando para mim é uma das minhas maiores preocupações, viu, Jair? Que é o fato de que eu vejo que executivos e líderes empresariais têm muita competência para ganhar dinheiro, mas não muita competência para manter o seu dinheiro, principalmente quando a gente pensa no longo prazo, na aposentadoria. E, infelizmente, já vi executivos mais de uma vez, enfim, eu estou com 58 anos, eu peguei toda a crise de 87, 2000, 2008, o Covid, etc., mais de uma vez eu já vi pequenos empresários perderem 90% do seu investimento nessas crises, demorar 8, 10 anos para recuperar. Quer dizer, não recuperou, porque se você contar eu já vi perdendo 150%, 200%, perder tudo e ficar devendo. Exatamente, né? Isso quando não tem. A gente está rindo de algo trágico, né? Desculpa a forma de colocar, mas é verdade. Não é nem rindo da tragédia, assim, realmente é uma situação que acaba sendo cômica se não fosse trágica, porque você fala, olha, mas a inteligência que você desenvolveu para desenvolver o seu negócio, a sua empresa, é a mesma inteligência que você precisa ter um esforço para desenvolver no que diz respeito a investimento. Então, isso que você está falando que vocês oferecem é uma coisa que me preocupa muito, porque eu vejo que, às vezes, o executivo ele joga fora o esforço de vida até por não saber alocar apropriadamente aquilo que ele ganhou. E aí vem uma questão que eu lembro que quando nós conversamos pela primeira vez, vê se eu estou explicando corretamente. Você me disse que existe uma diferença entre o assessor de investimento, o consultor de investimento e o gestor de investimentos. E você é um gestor de investimento. Você poderia esclarecer, então, o que faz um assessor, o que faz um consultor, o que faz um gestor, um administrador de investimento? Deixa eu começar falando que a gente tem algumas informações, inclusive algumas entrevistas que já fiz no passado, com o assessor, o assessor, tinha o consultor, tinha o gestor, a gente falando das diferenças aí dessa. Sim. Então a gente tem mais informação detalhada, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. O pessoal que hoje se denomina assessor, ele não tem um papel jurídico. Se você for lá na CVM olhar a regulamentação, não existe uma profissão de assessor. O que você tem é um profissional chamado agente autônomo. Esse agente autônomo ele se filia a uma corretora, né? E para vender investimento. Então ele é um corretor, ele vende investimentos. Ele vende investimento e ele é remunerado pela parte emissora do investimento, tá? Não pelo investidor. Então, assim, se uma parte emissora tem um conflito aqui inerente a essa profissão, que se uma parte emissora oferece mais comissão para ele, né? Sim. Ele
tende a oferecer mais daquele produto. Então, não necessariamente é o que é melhor para o investidor, de fato, né? Então, quando eles falam, não tem custo essa assessoria, primeiro não é uma assessoria, é uma venda, né? É uma E quando vida, falam não tem custo, não tem nada que não tenha custo, pelo contrário, eu acho que talvez seja, para o investidor, o segmento mais caro. Mas, vamos lá, né? E assim, agradecendo, né, a XP, o Benchimol, entre outros, que ajudaram a difundir cada vez mais esse mercado. Ele já existia, mas ajudaram, fizeram com que esse mercado sim, sim. crescesse. Eles já tiraram esse investidor do gerente de banco, né, que vendia poupança, até hoje, né? Você vê bem, entre Título de outras coisas, que eram capitalização. investimentos subótimos que reduziam o patrimônio do Sim, cliente do banco ao longo da história, né? Então, eles já fizeram um favor à sociedade, foi esse, né, esse primeiro passo. E sem agora dúvida. é hora de evoluir. Você tem o consultor de investimento, né, que você perguntou. O consultor, ele basicamente é um asset allocator, né? Ele faz a alocação, né, de ativos, ele desenha uma alocação estratégica ali, e ele oferece isso para o investidor, aí o investidor vai lá e vai comprar esses investimentos. Tem que aprovar, mas é o investidor que compra. Então, ele dá uma espécie de uma consultoria, ele não age. Certo. Já o gestor, ele tem um mandato discricionário, onde ele compra esses ativos em nome do cliente, e ele vende esses Ele ativos em compra o nome do ativo cliente. em nome do Então, cliente. imagina assim, Entendi. e outra, o consultor, não necessariamente, ele deveria, mas não necessariamente ele vai revisar, dei um exemplo aqui, Americanas, né, o balanço das Americanas, alguma coisa assim. Eu estou Sim, usando a Americanas como exemplo, porque a gente achou alguma coisa diferente no balanço que a gente não conseguiu explicar, a gente saiu da carteira, perdendo, sei lá, 15%, né, ações da Americanas, mas a gente saiu para não perder 80%, 90%. Então, entendi. isso talvez é algo que eles não façam. Já o gestor, ele é obrigado a fazer. Eu não posso pegar um relatório do BTG da XP que vai falar, compra ou venda Americanas, e está aqui o meu relatório de 5 Sim, páginas. sim, Eu vou sim. ter que fazer um relatório de 50 páginas para chegar à conclusão se esse investimento é bom ou não. Então, tem um esforço, né, muito maior do gestor para fazer esses investimentos, e o gestor, ele está muito alinhado com os interesses do investidor no longo prazo, Sim, porque a sim. remuneração dele é baixa, né? Então, assim, se ele não mantiver esse cliente com ele no longo prazo, um cliente feliz e um cliente tendo resultado de fato, saudável, Sim, ele sim. também ele não vai ser bem remunerado. Então, você tem o que a gente chama de alinhamento de interesse entre as partes, muito maior, né, que vai Legal. fazer com que elas trabalhem num sentido comum, que é fazer com que essa carteira se valorize de forma saudável. Jair, você mencionou como exemplo ou você fez realmente isso? Você tirou as debêntures da Americana dos seus Era investimentos? ações. Era Não, só sim, isso aconteceu de fato. você fez isso? Não, é a primeira pessoa que eu vejo que falar Uns que 8 fez meses antes do problema, a gente estava fazendo a você já tinha renovação, que a gente identificado. renova essas análises, né? Sei, E sei, tinha um sei. item lá que a gente não conseguia explicar. A gente tentou falar com um profissional das Americanas, e a explicação também, e a gente já manjava um pouco de recebíveis também, porque lá Claro, no início claro. da carreira a gente trabalhou com isso, né, com as empresas pequenas. Então a gente olhou ali e viu que tinha algumas coisas que eram inexplicáveis. A primeira coisa que a gente pegou era alguma coisa relacionada ao fato de que você tem as entregas, né? As americanas dependem das entregas e das empresas que fazem essa logística. Só que a margem delas é muito pequena. E Sim, quando eles perdem algum item, ou esse item é danificado, a empresa espera que essas empresas de logística paguem por esses itens. Só uhum. que isso aí a gente pegou de fato durante as conversas, só que as empresas não tinham condições de pagar, então eles estavam criando ali uma espécie de um ativo, né, onde Sim, eles sim. tinham um recebível gigantesco, e teria que ser pago né, por essa empresa que tinha uma Sim, margem muito pequena. Isso a gente pegou. E uma outra conta que eles simplesmente não conseguiam explicar. Então, assim, aquela velha história, o investidor mais tradicional, ele investe naquilo que ele não entende. Aí você está exato. na carteira, sempre que você vai fazer uma renovação da análise de investimento, ou renovação da análise de crédito, você tem que olhar aquele investimento como se você fosse entrar nele hoje. Uhum, uhum, Então a gente uhum, olha e fala, e a pergunta é sempre assim: você investiria nessa empresa hoje? Não, eu não uhum. entendo o que está acontecendo aqui. Só pelo É, nome, pelos executivos, porque é né, impressionante. de gente que boa parte da indústria hoje admira. Não, eu não entendo. Então, eu, como gestor de recursos, eu me sinto obrigado a não investir, a evitar esse investimento ou a sair. Ah, Então, a gente saiu com prejuízo de 15% nas carteiras, né? nossa, Mas salvou saiu 80. para evitar aí um desastre, né? De 90, tudo isso acontece ao longo
Nossa, Interessantíssimo. história, né? Gestor. Assim, não posso deixar de cumprimentá-lo pelo que você fez, porque eu tive um cliente que perdeu, ele era fornecedor da Americanas, ele perdeu, acho, algo como 11 milhões de reais, para ele um valor importante como fornecedor. E esse episódio, bom, duas curiosidades, né? Eu acho que foi um dos primeiros que escrevi um texto falando que ali tinha acontecido uma fraude, e fiquei até um pouco preocupado de afirmar aquilo logo na semana que havia acontecido. Depois, uma amiga que estava fazendo o IBGC disse que no IBGC o meu texto foi parar lá para eles analisarem o que havia acontecido nas Americanas. Mas, enfim, mas tudo isso para dizer exatamente o quê, né? Foi em função disso que aconteceu nas Americanas que eu acabei criando uma outra linha de negócios para mim, uma vez que, em função do meu trabalho, eu conheço a moralidade dos meus clientes. Então, isso até foi o motivo de eu ir parar no WNow, de poder apresentar meus clientes uns aos outros e realmente fazer negócios, intermediar negócios entre clientes que eu conheço, a moralidade, e evitar um pouco esse tipo de problema que eu achei gravíssimo, assim, o que aconteceu naquele período. De fato, a gente tem temas aqui que dariam um podcast, cada um deles, pergunta aqui, mas vamos em frente aqui. Depois a gente quebra, isso a gente pode fazer um debate aí, tem muita coisa interessante. Fazer um debate bom disso daí. Mas eu anotei exatamente isso, né? Que olha, o mercado financeiro hoje no Brasil, né, ele está enfrentando volatilidade, inflação, mudança de taxas de juros. Como é que a Brava Capital está usando a sua estratégia de soluções customizadas para ajudar as empresas e investidores a navegar nesse cenário e, claro, alcançar resultados consistentes, Jair? Vamos lá. Excelente pergunta, mas outro podcast aqui, Silvio. Então, hoje está bem desafiador isso. O Brasil, ele é um país que ele enfrenta muitos problemas. Ele é um país de terceiro mundo. Primeiro, se a gente não assumir isso, né? E a gente apresenta os piores índices de educação, de segurança jurídica, de corrupção, é fato. Então, o analista ele nunca tenta escapar desses fatos. O que tem de interessante no Brasil? E olha só, né? A gente jogando aqui, mas a gente tem que fazer isso. A volatilidade. Quando tem volatilidade, tem oportunidade. E a volatilidade, ela não serve, é uma palavra que não deveria ser aplicada só para o mercado financeiro, mas para várias áreas, né? De indústria e da vida das pessoas. Se tem volatilidade é porque tem disparidade, tem ineficiência. Onde tem ineficiência, você pode tentar se aproveitar dessa ineficiência, né? Trazendo eficiência para o processo e ganhando alguma coisa nesse sentido. Vai desde um fundo de private equity, compra uma empresa pequena com problema, melhora ela e depois vende, né? Até a volatilidade mesmo, quando a gente fala de ativos financeiros, né? Que você consegue se aproveitar de diferenças de preços, assim, de distorções de preços que não façam sentido. Então, o Warren Buffett ele deveria gostar muito do Brasil, porque ele analisa valor e entende volatilidade, né? E aqui tem algumas coisas que os preços, né? Eles são voláteis. No mercado financeiro, você consegue ganhar dinheiro na queda, por exemplo, se a economia está indo mal. Sim. Né, com derivativos, entre outras questões. Se você não acredita, se você acha que o governo vai gastar demais, você vai lá e concentra um pouco mais sua carteira em inflação, né, e tem uma miríade aí de ativos que a gente consegue explorar nesse sentido. Acho que tanto as empresas quanto os investidores, eles devem explorar isso. Eu estava falando com outro gestor essa semana, né, conheci um gestor de patrimônio também, uma pessoa bem sucedida, egresso de um banco bem conhecido, e ele estava falando dos clientes dele de um amigo, que foi sócio dele no passado, que ele cansou de Brasil e foi morar na Suíça. Aí tá 5 anos lá e diz que o cara se arrependeu, porque ele falou, poxa, a vida é boa, tem segurança, tem tudo que eu queria para minha família, mas não tem oportunidade. Não tem oportunidade. Não tem tanta ineficiência, não tem tanta o quê, Silvio? Volatilidade. Não tem volatilidade. Entendeu? Então, assim, porque a gente diz, para nós investidores e empresários, você tem que saber surfar, você tem que ser profissional. O ambiente brasileiro, para o investidor, pessoa física, eu tenho um pouco de dó quando o cara quer, eu fiz um curso de trading e vou fazer, a gente só espera o problema acontecer, não sempre, mas, sei lá, 99% das vezes. E muitas pessoas, elas saem bem-sucedidas nesse processo também, porque esse 1% representa um número interessante de pessoas da última vez que eu olhei. Só que é muito perigoso, né? Porque é um ambiente volátil. Volatilidade em finanças, né? Você consegue traduzir isso para índices de risco, né? Então, volatilidade, ela vem, por exemplo, de um padrão analisado, né? Não quero falar aqui a técnica da questão, mas volatilidade é risco.
Então, você sabe atuar com risco? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se a empresa sabe fazer isso, se a pessoa sabe fazer isso, ótimo. Se não sabe, ela pode trabalhar com um gestor profissional também para né, conduzir ela nesse mar de volatilidade. Eu não sei se eu consegui responder, Tom. Não, eu acho não apenas. Mas é um assunto interessante. Não apenas você respondeu, você tinha falado do Kim Blanchard lá atrás, mas eu lembro que eu pensei que a gente viveria hoje, né, um período como esse, em um ambiente muito diferente, sob o ponto de vista do entendimento das pessoas a respeito de investimento, porque em 1997, quando saiu aquele livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, ele fala de um conceito que é o que eu procuro dizer para as pessoas: olha, não existe investimento arriscado, existe investidor arriscado. Se você não sabe o que você está fazendo, você é um investidor arriscado. Se você sabe o que está fazendo, você é um investidor como deve ser. E no Brasil, eu percebo que as pessoas, primeiro, não leram esses livros, que são uma simplificação, que eu acho uma introdução excelente para você entender o que é o investimento, o que são ativos, etc. E as pessoas, até hoje, eu percebo que elas têm uma ideia de que investir é um jogo, assim, de alguém vai te dar uma dica, alguém vai cassino, né? Uma carta por baixo do pano e tal. Olha, não é isso. Assim, pode parecer na superfície, mas não é isso. E eu fico bastante impressionado, porque as pessoas realmente acham que investir é alguém chegar para o Jair e falar assim: Jair, qual que é o quente aí? O que eu tenho que comprar agora? Eu ouço isso o tempo inteiro. Mas como que você pode achar que investimento você não vai ter que tentar estudar e compreender o que você está fazendo, o que você está investindo? É uma coisa impressionante. Eu acho muito interessante esse mundo, mas, infelizmente, eu vejo que as pessoas não se interessam em se aculturar e aí acabam nas mãos dessas pessoas que fazem promessas irreais, mas que são bastante apetitosas. Diga. Posso te dar um exemplo de algo que, assim, aula one-on-one de renda fixa, sabe? A primeira aula aí de renda fixa. Vamos lá. A gente está no momento ímpar, né, onde a gente está chegando no que a gente acredita, que a Brava tem uma taxa, a gente acha que para segurar a inflação hoje no Brasil, a taxa é 17%, ela não é 14%, ela não é 15%. Nem 15%. Então, isso para a gente seria o pico da taxa, tá? Se o pessoal continuar fazendo do jeito que está fazendo aí, vai ser muito mais do que isso. Mas o que acontece em momentos onde a taxa de juros brasileira vai lá em cima, né? Você vai lá e compra 17%. Aí, digamos que, né, muda a estrutura administrativa e o pessoal começa a ser um pouco mais coerente, um pouco mais frugal. Eu estou tentando usar algum termo que seja político aqui. Mais elegante, devido à seriedade do nosso governo, né? Vamos lá. Exatamente. Então, assim, se você... algo mais sério, o que vai acontecer ali, né? A taxa de juros vai tender a cair, o que beneficia a sociedade como um todo. Tá? Mas você estava preso a 17%, então digamos que seu título valia R$1, vou dar um exemplo aqui, e aí a taxa de juros cai para 13% de novo, só nessa mudança você já vai para, sei lá, R$1,50, é uma porrada. Então você achava que você ia ganhar 17%, você vai ganhar quanto? 20%, 22%, 23% ao ano um título desse. Então isso é uma estratégia que a gente chama Riding the Yield Curve, que países menos voláteis, eles apresentam muito menos margem para essa estratégia do que a gente tem aqui. Então, o Brasil é uma oportunidade tremenda para o investidor, para o empresário, para a pessoa bem educada, né, que quer se esforçar mais, que quer aprender, que quer trabalhar duro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui. O que acontece é que essas taxas altas acabam realmente prejudicando boa parte da nossa sociedade, inclusive aquela que, poxa, mais, né, precisa de uma economia estável. Sem dúvida. Mas oportunidade tem, então volatilidade é isso. E realmente as pessoas não leram esses livros e educação financeira tinha que estar na escola, e a partir dali eu acho que a gente ia ter um mundo muito melhor. É interessante tudo isso que você está dizendo, porque eu vejo de duas formas, né? Primeiro, que o Brasil é um lugar para você estar, principalmente quando você pensa em longo prazo. Eu lembro até hoje, uma vez que eu estava pensando até se eu iria migrar para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas aí foi quando um período que, eu não lembro agora se foi a BMW ou a Audi abriu uma fábrica aqui no Brasil, ou a Mercedes, uma dessas. E eu olhei aquilo e falei, cara, esses caras não abrem uma fábrica além do valor econômico, entendeu? O negócio deles, eles veem coisas no futuro do Brasil que a gente não está vendo, mas que vale a pena você montar uma fábrica de automóvel, você não desliga de uma hora para outra também. Então, acho que você tem que começar a olhar para o Brasil com esse lado de longo prazo. Isso que você está dizendo, eu também acho interessante, porque eu falo assim, olha, as pessoas acham que o Brasil não é imprevisível e tal. Eu falei, olha, mas como ele é imprevisível? Se você tem um governo que é comunista, eu consigo prever que vai ter inflação. Bem, é super previsível.
Tem previsibilidade. Mais elevado, Não tem nada de imprevisível aqui. você não previu isso? Ué. É facílimo, mas a pessoa fica, não, é muito volátil, é muito imprevisível. Mas como que a pessoa acha que é imprevisível? Não, eles são bem previsíveis. Hoje são bem previsíveis. Até aquilo que você Por exemplo, falou. você pega um governo americano, ele é um pouco menos previsível. As pessoas estão enfrentando uma série de surpresas, né? E é um mercado muito mais eficiente que o nosso. Trouxe alguma imprevisibilidade, trouxe uma volatilidade momentânea lá que eles vão explorar, mas isso na realidade, ele acaba, né, voltando aí para a média no longo prazo. Agora, o Brasil está bem previsível. A gente consegue se posicionar para o longo prazo, sim. Não, muito tranquilo isso. Então, se tiver com medo, muita coisa aqui, o investidor consegue investir em qualquer país hoje em dia com pouco dinheiro. Tranquilo. R$100 daqui que a gente vai investir nos Estados Unidos, na Europa, então. Exatamente. Você consegue fazer uma carteira bem balanceada e se aproveitar, Silvio, dessa previsibilidade que tem o nosso país hoje. É muito. Eu falo, gente, não tem como errar assim, é a coisa que o senhor vai acertar sempre. E você já hoje falou não tem como errar, tá tudo bem claro, eu acho. Tá tudo bem claro. Eu falo assim, olha, eu acho que essa conversa talvez faça que as pessoas gostam de, parece que é meio sofisticado você dizer que é imprevisível, é vulnerável, não sei o que, é volátil, não sei o que. Você fala, cara, não, peraí, não é bem assim. É justamente aí que está a previsão que você vai acertar. Mas aí que tá. Talvez seja outra coisa, Silvio. Eu estava falando de trading aqui no começo. Você tem aquelas pessoas que elas querem comprar ação e vender semana que vem. Para essa pessoa, talvez tenha um pouco de imprevisibilidade. Eu acho que isso sim. Eu quero comprar dólar, agora eu quero vender, eu quero comprar. Calma aí. Né? Agora, se você tem um horizonte de 2 a 10 anos, aí é outra conversa. Aí a previsibilidade ela atua, né, a seu favor. Eu vejo que as pessoas às vezes imaginam que a economia é como se fosse um jogo de basquete, entendeu? O cara faz 2 pontos aqui, vai lá, corre, então o placar fica virando e tal. Eu falo assim, gente, a economia é muito mais parecida com aquele vento do Nordeste ali, que ela vai soprando e vai derrubando uma casa aqui, um coqueiro acolá. De vez em quando tem um vulcão ali que explode, mas em geral esse vento assim, ele está te dizendo o que vai acontecer. Então você precisa olhar. Mas no longo prazo é cíclico, né? E seguir a tendência, claro, não é tão complexo assim, mas claro. Tem o início do ciclo econômico, você tem ali no final do ciclo econômico um crescimento exacerbado, depois uma recessão que corrige, aí começa de novo o ciclo econômico. Você saber identificar onde você está é essencial também, né, Silvio? Exato. É isso que eu procuro explicar para as pessoas, mas às vezes eu acho que as pessoas querem dar uma complexidade que não tem, e aquilo que é possível você aprender, ela não aprende. Fica meio difícil, né? Não querendo ser crítico, mas realmente as pessoas poderiam ir muito melhor se elas entendessem isso. Você já falou um pouco sobre o Robot Assisted Advisor, mas eu queria entender se, além disso, se a Brava Capital incorpora algumas outras ferramentas, como inteligência artificial, mas, acima de tudo, como você já falou um pouquinho sobre isso, como que você vê o futuro dessas tecnologias no setor? De forma bem... É que assim, eu participei no passado, inclusive na televisão, eu participava de um programa de tecnologia, né, de inovação, e as pessoas vinculavam muito a questão de inovação à tecnologia, e não é necessariamente isso, né? Você tem muita inovação em termos de processo, que às vezes traziam retornos, né, ou redução de custo brutais, que traziam mais do que a própria tecnologia, que era um investimento de longo prazo. Então, vamos chamar de inovação. Quando você fala em inteligência artificial, que você mencionou brevemente, eu acho que tem, assim, um impacto brutal, né, no mundo das finanças, então, do ponto de vista de automação. Eu posso dar alguns exemplos aqui, se você me permitir, da própria Brava, né? Então, vamos lá. O nosso fundo, ele vai ter ali um pouco de crédito, ele vai ter um pouco de algumas operações que elas ficam estressadas ao longo do tempo e que elas dependem, então, são ativos judiciais, são judicializados, né? E quando você vai... para quem vive esse mundo, eu já vivo isso há muitos anos, né? Então tem que manjar de ser sócio de empresa, de cobrar a empresa que deve e também dessa área jurídica, né? E participar das revisões desses documentos e até produzir essas peças, né? Que são direcionadas aí aos juízes, né? Às contrapartes. O que é um ativo judicializado? Antes de você continuar. Ativo judicializado, eu te dou um empréstimo, você não paga, eu posso te cobrar de diversas formas, de forma extrajudicial, e judicializar. Eu vou fazer eu vou entrar, então, com um processo de execução contra o Silvio, a empresa do Silvio. Com o Silvio, com certeza, nunca, porque o Silvio é uma pessoa bem razoável e organizada. Mas, assim, contra essas empresas, ou então um processo de cobrança, né? São coisas diferentes, execução e cobrança, inclusive. Então, judicializei, eu vou fazer isso via judicial.
E o que acontece ali? Eu sou produtor dessas peças e eu trabalhei com diversos advogados ao longo da minha vida. A questão é que os advogados não conhecem um negócio como eu. Eles atendem outros clientes, às vezes, e tá com a cabeça Sei. em outro lugar. Então, eles Uhum. fazem peças, eles não deixam de ser competentes, eles são competentes. Mas isso é o meu negócio, eu sou o gestor. Uhum. Então, eu tenho detalhe, eu vou no detalhe. E como que eu posso colaborar com esse advogado? Poxa, eu tenho que saber mais do meu negócio do que ele, eu tenho que saber muito do negócio dele para poder fazer esse debate. E o que acontece? Antes era aquela pesquisa judicial e eu usava minutas antigas de outros processos, entre outras coisas. Hoje, a inteligência artificial, eu faço algumas perguntas para ela, me traz informações. Cuidado, Silvio. Uhum. Cuidado com as informações, porque tem gente linkando inteligência artificial em software e sentando pau. E da Nossa. minha concepção, o erro talvez não seja tanto da inteligência artificial, mas ela erra sim, e a gente Uhum. também conduz ela ao erro. Então, você fazer os prompts corretos para Sim, você sim. chegar na resposta e depois estressar essa resposta várias Uhum. vezes é essencial, né? Uhum. Então, eu jogo lá, falo, ó, numa situação dessa, Vossa Excelência, como se estivesse falando com o juiz ali, Sei, sei, sei. disse isso, mas veja bem, a lei tal diz aquilo, e eu acho que você não percebeu tal cláusula do contrato, e daí ela me Uhum. ajuda a formatar esse texto e fazer as perguntas de forma muito mais rápida do que eu fazia antes, e colocar Entendi. isso nas minhas minutas. Então, olha só, um produto, esse nosso produto que a gente chama de convexidade positiva, que depende também das ações judiciais, Uhum. que eu já nunca considerei escalável, porque eu investi em empresa pequena, dá um trabalho danado estruturar a operação, e para investir ticket pequeno não tinha escala, porque é muita gente para gerenciar. Uhum. Agora já começa a se tornar algo escalável. Então, imagina Uhum. um capital desse, de mais longo prazo, com a Uhum. possibilidade da empresa ter sócio, sócio de mercado de capitais, sócio estrangeiro, Sim, chegando um sim. capitalzinho quase que semente ali para essas empresas em escala. Uhum. Olha o Uhum. impacto econômico que isso poderia ter. Enorme. E eu Enorme. te garanto, Silvio, que até 2, 3 anos atrás eu não pensava dessa forma. Eu falava, esse Uhum. não é um produto escalável. Uhum. Agora, minha mentalidade mudou. Então, tá aí o nosso investimento de energia, tempo e dinheiro para fazer a inteligência artificial me assessorar. Ela não toma Entendi. decisão por mim ainda, e eu acho que Uhum. vai demorar para ela fazer isso. Então, eu, Uhum. Jair, eu gestor, eu ainda sou uma parte muito importante nesse Sim, processo sim, de sim. execução, tá? Mas ela é um assistente genial, com QI altíssimo, né? Uhum. Então, sei lá, Uhum. se eu tenho 80 de QI, ela tem 130, a gente vai chegar num 110, alguma coisa ali nesse sentido, Não, na minha opinião. eu acho que a inteligência artificial, principalmente para a estruturação das informações, ela é imbatível, mas cabe a você fazer a supervisão se o que ela está colocando ali são os dados corretos, são verdadeiros, para que você não assuma que ela realmente passou uma verdade ali nas informações. Eu ia perguntar um pouquinho sobre seus fundos de convexidade é, positiva. Isso não é para todo mundo? Isso está disponível para um investidor comum? Como que você analisa isso? Agora você falou uma coisa que me surpreendeu, você falou, não, tem um potencial grande de escalar isso no mercado. Eu estava, em meio aos meus estudos do CFA no passado, eu já faço essa estratégia há 16 anos, né? Então, eu tava lendo, né, durante os meus estudos, uma estratégia simples com derivativos, né? Onde você tem ali Sei. não vou entrar no detalhe, mas basicamente assim, se a empresa tiver qualidade financeira, você adiciona um derivativo à sua operação, e o que vai acontecer é que você pode não ganhar nada, mas você não vai Uhum. perder. Então, é Entendi. convexidade positiva, o que vai acontecer é que para cima é ilimitado, que é interessante, tá? Uhum. Mas para baixo tem um limite Tem um. da perda. Aí, eu olhando isso, e eu já estava atuando com isso, eu falei, mas calma lá, o que a gente faz aqui no Convexidade Positiva? Hoje eu pego muitas vezes, né, um tipo de garantia que está ali parada desses empreendedores, em excesso. Então, às vezes Uhum. é 5 vezes, 6, 7 vezes aquilo que eu empresto para ele. Então, tem uma Uhum. garantia nessa operação de convexidade positiva. Só que eu faço um tipo de dívida para ele que outros não fariam, em termos de prazo, não tem parcela. E lá no final, se ele obedecer os covenants e a gente cumprir com o plano, né, que nós tínhamos para esse empreendedor, a gente vai virar sócio dele e ainda vai ajudar a vender a empresa dele depois. Né, Sim, onde ele sim. vai ter alguns múltiplos, o cara vai enriquecer, essa é a ideia, e a gente vai ter um Uhum. retorno melhor do que aquele da dívida. Esse é o Uhum. objetivo virtuoso. Uhum. Por que serve a garantia? Porque se tudo der errado, ele tem que me pagar. Se ele não me pagar, eu vou ter que executar essas garantias. Então, eu não perco. Na realidade, hoje, historicamente, eu consigo recuperar toda essa taxa de juros que eu cobro dele e já dá um retorno bem, bem interessante Entendi. aqui para os nossos investidores. Agora, para cima, por que eu estou ilimitado? Vamos ver se você entendeu. Porque eu tenho uma Uhum. opção de compra. Essa empresa pode valer qualquer coisa entre 0 Entendi. e US$ 1 trilhão ou mais. Entendi. Mas você tem uma opção de compra. Uhum.
Então tá aí. Então para cima eu estou ilimitado, para baixo eu tenho essa limitação. Vai me dar trabalho, é um capital de longo prazo, não é um CDB que tem liquidez, mas ele vai ter um retorno acima da média de mercado, e como ele é sobrecolateralizado, desculpa, tem excesso de garantia, Sim. ele vai ser um retorno mais ou menos assim, às vezes vai ter uma perda ou outra, que pode ser uma discussão judicial, mas a curva dele, né, faz isso aqui, mas a curva mesmo é tendência, né, a curva de tendência, ela é só de subir de forma bastante consistente, e consistência no nosso mercado é menos volatilidade, menos risco. A gente começou com esse assunto. Então, quer dizer, isso reduz o risco das carteiras dos nossos investidores, além de trazer uma rentabilidade acima da média, e expõe os nossos investidores a essa convexidade positiva. Se uma hora passar um Facebook por aqui, o negócio vai porrar. A gente não pode prometer isso. Mas aí, né, o cara, ao invés de ele ganhar ali 20%, 30%, que já é uma rentabilidade muito fora da curva ao ano, ele vai ganhar, não sei, 10, 15, 20 vezes o capital dele. Não, interessantíssimo. Eu não sei se... Não quer dizer que eu vou chegar lá, tá? Mas ele está exposto a isso o tempo inteiro. Olha que legal. Para baixo ele está pouco exposto e para cima ele está completamente exposto. Exatamente. Eu digo, para baixo ele está protegido e para cima não tem um limite. Então, o céu é o limite. Não, entendi perfeitamente. Muito interessante. Eu não sabia que era possível fazer isso. E não era escalável. E a inteligência artificial vai me ajudar a escalar isso aí. Eu estou bastante confiante. Eu fiz uma pergunta aqui, até olhando para a sua carreira como um todo, eu tinha visto aquele prêmio lá no Citigroup e tudo mais, mas a respeito de qual foi o projeto que você já participou, que você considera o mais marcante na sua carreira e por quê? Não é que é marcante. Quando eu saí do Citi, então, para começar, né, o projeto da Brava, depois veio a fundação da Brava, acho que 2 anos depois, acho que 1 ano e meio depois, a gente teve que começar a estruturar alguns veículos de investimento tanto dentro ou fora do país. E foi um momento onde o crédito privado começou a chegar no país através do mercado de capitais. Então, as empresas, né, é aquele acontecimento onde nos mercados envolvidos é dessa forma. Você deixa de ir até o banco emprestar dinheiro, ou, sei lá, descontar recebível no factoring, e você passa a buscar o mercado de capitais para ter dívida. Então, a gente estruturou ali, dos primeiros, muita gente vai falar que, ontem eu estava falando com alguém aqui, o cara falou que estruturou o primeiro FDIC. Eu já encontrei umas 15 pessoas falando que estruturou o primeiro FDIC. Eu não estruturei o primeiro FDIC, mas eu estruturei um dos primeiros FDICs. Muito sedente, muito sacado, que comprava recebível de empresa pequena. Então, eu acho que foi essa questão do crédito privado via mercado de capitais, né, chegando no Brasil, e a gente estava ali naquela vanguarda, digamos assim. Então, acho que esse talvez seja o acontecimento mais importante da minha carreira. Foi um divisor de águas ali. Não, muito interessante. É por isso que eu gosto de... E hoje está disponível para todo mundo, até em excesso, tá? Tem muita coisa com problema, tem que tomar cuidado agora, porque tem uma porrada de FDIC, de CRICA lá, e o crédito privado disponível para os investidores e para as empresas também captarem recursos através desses veículos, que na época representavam um mercado muito pequeno. Entendi. Bom, eu fico imaginando o nível de concorrência que você sofre, porque realmente eu sou muito procurado assim por empresas, assessorias de investimento e tudo mais. Eu acho interessante, até vou emendar já com a próxima pergunta, que eu vejo a quantidade de jovens que realmente abriram assessorias, ou como você fala, né, eles são corretores, na verdade, que vendem, e me lembra muito o que aconteceu no final da década de 90, quando muita gente, eu inclusive, tinha revenda de computação e tudo mais, de repente veio a crise no ano 2000, e esses, vamos dizer assim, jovens empreendedores acabaram sendo varridos do mercado, né? E hoje a gente está em um momento que eu vejo isso, falo, nossa, tem muita gente nesse mercado, e você vê com o mercado financeiro com muita pressão, muitas tensões comerciais, tarifas impostas pelo governo americano, desafios nossos aqui, como, por exemplo, a inflação e a má gestão fiscal. Como é que esses fatores todos impactam o setor no Brasil e como que você posiciona a Brava Capital para enfrentá-los? Mas, se você me permite, eu gostaria de ir até um pouco além. Justamente quanto que você vê de risco realmente a gente ter uma forte contração econômica e se isso não vai, de repente, afetar muito justamente esse mercado de assessores, de consultores financeiros e tudo mais. Eu acho que são 2 perguntas em uma que eu vou começar respondendo. A primeira pergunta é o que eu acho desse excesso de profissionais no mercado financeiro. Eu concordo contigo, eu acho que é um excesso. Eu vou te falar o que a gente faz aqui na prática, né? Eu estruturava, então uma coisa é você investir nas empresas, a gente investe
tickets pequenos, empresas pequenas, através do nosso fundo. Quando as empresas chegavam pedindo, Jair, eu quero vender minha empresa, eu assessorava eles numa capacidade que é chamado banco de investimento, né, investment banking, que é você ajudar a empresa a captar recursos via mercado de capitais. No começo, poucas empresas, a gente fazia isso no método mais tradicional, americano, europeu, que era você realmente analisar bem a empresa, fazer um valuation, e depois fazer um processo onde você tinha um mandato de exclusividade ou não, né, de um ano e meio para conseguir vender uma empresa. Começou a chegar muita concorrência, a gente fez 116 negócios aí, tá, em 16 anos. E aí começou a chegar muita concorrência para esse mercado, onde você tinha corretor, levando a empresa para o investidor ia lá, a empresa nunca tinha feito um negócio desse, o investidor colocava todas as cláusulas possíveis e imaginárias e quase não tinha advogado para defender ele, mas não tinha ninguém para entender como a empresa funcionava, para colocar os covenants da operação, né, ali, ó, essas cláusulas contratuais, de tal forma a defender os interesses da empresa. É aí que começou o problema. Né? E aí, o que eu falei? Eu não quero nem fazer parte mais desse mercado, não quero mais concorrer dessa forma, e também não quero fazer parte do resultado que isso vai trazer para a sociedade. Aí aí você começa a migrar, né, nesse sentido, em termos de atividade. Por exemplo, né, quando você vai ali para a área de wealth management, todo mundo quer gente que tem aquelas carteiras com muito dinheiro. E o pessoal que não tem tanto dinheiro e não tem qualidade no atendimento? Então, vamos para esse segmento aqui agora? Então, comecei, no meio aqui da nossa conversa, eu disse que eu atendi alguns clientes ricos e eu passei a querer atender o público em geral. Então, eu estou meio que fugindo dessas concorrências, que não são concorrências, na minha opinião, sendo bem objetivo, que elas não são leais, no sentido de que, assim, é muita propaganda, muito marketing digital e menos qualidade. Porque essas pessoas não têm conhecimento. Você acabou de mencionar uma coisa legal, o jovem. O jovem não tem experiência, poxa. Ele estudou, ele é inteligente, ele é tudo, mas ele não tem experiência. O cara não lê nem livro mais de história. Chegou a essa conclusão aqui, e aí ele vai tomar uma decisão que vai impactar a vida das pessoas, sabe, uma vida inteira, do ponto de vista financeiro para essas pessoas. Eu acho isso irresponsável, é o que eu não consigo usar outra palavra, e a gente está tentando fazer algo um pouco mais responsável num formato diferente, né? Então, acho que isso fala um pouco desse mercado financeiro um pouco mais inflado, e quando você fala, né, da questão de tensões comerciais, tarifas, né, e toca um pouco em algo também que está muito relacionado à volatilidade, como que a gente vai enfrentar esses desafios do mercado financeiro global, eu volto para a questão de volatilidade, a gente tem que enxergar isso daí como oportunidade, porque vai ter muita gente fazendo besteira, né? Nossa, nem me fale. E vai ter muita coisa que, se você souber se posicionar corretamente, então você consegue monetizar. Então, o que eu chamo isso? Leitura de cenário. Você para de vender ativo dos outros, né, e você começa a comprar ativos. Só que você começa a comprar adequadamente. Você tem que fazer leitura de cenário econômico, né? Acho que a competência de líderes empresariais e políticos, nesse momento, são fundamentais, né, para o desenho dessas estratégias. A gente tem que sempre prestar atenção nisso. E a meta, qual que é? O longo prazo, né? Quais são os objetivos dos clientes? Eu quero fazer mais que o CDI, mais que a S&P, mais... Então, calma aí, o objetivo do meu cliente, então, assim, eu tenho um produto que ele não é um produto comparável com os outros, ele é bem diferente. Eu quero saber qual é o objetivo do meu cliente. Ele vai falar, olha, meu objetivo eu quero comprar essa casa, hoje um deles comprou a casa, inclusive, aqui, você, pô, parabéns, a gente chegou lá e tal, e família feliz. Então, assim, ele quer comprar a casa, depois ele quer a casa na praia, depois, sabe, no meio ele tem que mandar os filhos para a faculdade, depois ele quer se aposentar e ainda quer deixar alguma coisa. Então, a gente vai calcular isso. A gente vai calcular quando ele vai vir, vai vir faltar, né, quando ele morrer. Esse cálculo é feito, né, com base em taxa de mortalidade, entre outras coisas. Calculado isso, a gente vai falar o quanto ele precisa para atingir os objetivos. Pegou o objetivo, tem um negócio chamado curva de Markowitz, não é só isso que a gente usa, mas é um modelo do que, né, se alguém quiser ir pesquisar depois e entender o que isso significa, para esse perfil, então, do cliente, ele precisa de uma taxa, né, de retorno para chegar lá, e às vezes a taxa dele é zero. Eu preciso acumular por acumular, ou eu quero acumular para chegar nesse objetivo? Eu vou só fazer a manutenção desse capital, ou eu preciso correr um pouquinho mais de risco para atingir o objetivo do cliente? Então, esse é o foco, e a gente não pode esquecer o foco, porque nesse afã, vem um monte de gente fala, pô, mas teu gestor não bateu nem o CDI. Não, a gente bateu, tá? Eu quero deixar isso claro, porque como a gente trabalha com investimentos alternativos e tem acesso à modalidade de investimento, a gente acaba batendo o CDI aí em todos os anos da nossa história, se você acumula, obviamente, ao longo do tempo, as nossas estratégias, que algumas têm volatilidade, tá? A gente acaba batendo o CDI. Mas eu acho que isso não devia ser o foco. O foco devia o quê? O foco devia
ter uma carteira personalizada, que não é uma previdência que você está num fundo com várias outras pessoas com objetivos diferentes, que não é um fundo de renda fixa com várias pessoas com... É uma carteira sua, administrada, que vai atingir os objetivos do Silvio, daqui 10, 15, 20, 30 anos. Se você tem esse foco, né, você vai investir para atingir esse foco, você não vai ficar apostando, apostar em outro lugar, não é aqui, né? Sim, Aqui a gente vai sim. investir. Então, eu acho que é assim que você enfrenta a volatilidade. Você tem que ter foco no longo prazo, saber que essa volatilidade, todos esses problemas, eles vão acontecer, eles são cíclicos, e a gente tem que chegar lá do outro lado. Então, o que eu preciso fazer para chegar do outro lado? Eu acho que tinha que ser a primeira pergunta. Todos esses problemas que você... Silvio, você acabou de falar, você passou por 3 crises aqui, pelo menos. Sim, Eu com passei certeza. por 3 crises. Exatamente. Crises sérias, financeiras e econômicas. E é interessante, né? Eu nunca fiz muito essas contas, até percebi que eu estou com a minha empresa já há 31 anos. Eu falo, puxa, nesses 31 anos eu vi pessoas ficarem bilionárias, entrarem na lista da Forbes e pararem na cadeia, ou deixarem assim, sair de maneira desastrada do mercado e tudo mais. Então é muito difícil. Quebrada morando no porão da casa de alguém. Exatamente. De bilionário, No Brasil, você tem um negócio que passa 10, 20, 30 anos, ele está vivo ainda, é realmente um mérito, mas isso é aquilo que a gente falou, é muito mais uma questão de você ter um pouco de serenidade e adquirindo mais conhecimento e entendendo os ciclos econômicos e o que fazer a cada momento do que qualquer outra coisa. Mas exige o estudo, né? Não dá para você imaginar que você vai aprender isso por osmose. Tanto é que eu tive uma reunião, enfim, com um proprietário de uma startup que deu certo recentemente. E realmente ele está ganhando muito dinheiro e tal. Mas aí eu perguntei para ele, vem cá, você estava fazendo o quê em 2008? Né? E ele estava se formando na faculdade, ele não estava no mercado ainda. Eu falei, bom, então eu preciso te falar algumas coisas. Não passou por um ciclo econômico completo. Não passou, eu falei, eu preciso te falar algumas coisas. O que vai testar a resiliência da empresa dele. Exatamente. Era o que eu estava querendo mostrar para ele. Eu falei, olha, eu sei que você passou pelo Covid, legal, você se passou bem e tal, mas naquilo ali não é o que você imagina como sendo realmente uma crise importante. Você precisa entender o que fazer, como trabalhar, inclusive em termos de mindset e de liderança. Já estamos indo para o nosso final, mas eu quero aproveitar aqui para falar para a nossa audiência, deixar um like, um comentário, compartilhar esse nosso podcast. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e oferece para mais gente. Então, também peço a você para se inscrever no nosso canal, O Executivo, vai ter um link aqui embaixo. Aliás, se você me permite, vou deixar um link para a Brava Capital também. Posso deixar um link para o seu LinkedIn também aqui embaixo? Por favor. Então, vou deixar aqui para quem quiser te contactar. A gente fez uma pergunta aqui que até a gente resolveu não colocar cifras, né, que é com o mercado de gestão de ativos do Brasil, projetado para alcançar cifras extraordinárias em 2030, quais são as maiores oportunidades e desafios que você enxerga e como que a Brava Capital planeja expandir sua presença nesse cenário? Eu estou dando uma explicação aqui da pergunta, porque a gente acabou não chegando na cifra, uma vez que eu vi um número lá, você falou que era outro, e realmente é difícil de chegar numa cifra exata de qual é o tamanho do mercado, mas ele é extraordinário, são centenas de bilhões. O que acontece? Esses modelos que a gente comentou aqui, eles vêm sofrendo um pouco. Essa é a grande realidade, né? Aquele do agente autônomo, do corretor. O consultor ainda é uma novidade, né? Então, eles ainda vão passar por isso e a gente quer se posicionar na próxima fase, que é o Wealth Management, né? Que é a gestão de recursos de carteira administrada, que a gente entende é um supra-sumo desse mercado, é o que é mais utilizado nos países mais desenvolvidos, que é a gestão de recursos e a gestão de carteiras específicas, né? De acordo com as necessidades do cliente de fato, porque o pessoal fala que é necessidade do cliente, às vezes hoje te coloca em 10 fundos de investimento. Como é que isso pode ser necessidade? Como é que você calculou isso, entendeu? Porque assim, cada ativo que está na carteira faz parte do processo de atingimento da meta do cliente. E quando você coloca em 10 outros fundos, você está delegando a gestão para outras pessoas, outros gestores. Será que você analisou esses gestores? Será que você analisou no que ele investiu? Será que você viu que ele tem, sei lá, 20, 30% de americanas naquele fundo? Entende onde eu quero chegar? Esses profissionais, eles não têm essa responsabilidade com o último ativo que você está investindo. Muita gente fala, vamos investir em tokenização, como se tokenização fosse um ativo, não é. Ela é o produto em que esse ativo está vestido. O que tem por trás disso? Os investidores não sabem. Eles compram um precatório e falam para eles que é um título de risk-free, né, sem risco, que é como se fosse um título público. Veja o que aconteceu com os precatórios lá atrás. Aí você compra um negócio, onde você paga uma taxa de deságio, achando que você vai ser pago daqui a um ano. O que vai acontecer se você for pago em 10?
Exatamente, exatamente. E essa correção, como que ela atua? Né? Então, quando você vai ver, tem a possibilidade, sim, de destruir patrimônio, e quando você fala que é risk-free, você acha que o governo vai pagar primeiro o título público on the run, né, o que ele acabou de emitir, ou você acha que ele vai pagar o precatório que já está atrasado lá 10, 15 anos, que ele está empurrando com a barriga? É claro. Então, tudo isso vem acontecendo, e o gestor é responsável por fazer todas essas análises. Mas você tem que desconfiar um pouquinho quando essa pessoa que está, esse assessor, esse consultor, esse vendedor de investimento está te apresentando uma oportunidade, quando ele é remunerado pela outra parte. Porque os melhores investimentos nem pagam esse rebate para eles, tá? E os que pagam, pagam pouco. Então, ele não vai, na teoria econômica, ele não vai te vender o melhor investimento e pronto. Exatamente. Então, eu acho que essa é a próxima fase. Você mesmo já percebeu aqui que esse mercado vai crescer, né, de acordo com as suas pesquisas, e eu acho que é aí que a Brava Capital, né, planeja expandir a nossa presença nesse cenário, mas democratizando, não querendo, né, usar transformar isso num clichê, Bem mas claro. trazer isso para todo mundo, poxa, não só para os ricos, eu acho que essa é a ideia. E acho que isso é o que a gente mais precisa, né, Jair? Eu vejo que, é claro que um investidor mais qualificado profissional vai entender tudo que ele tem que fazer, mas justamente é aquela pessoa comum que precisa mais de um auxílio como esse que você oferece. E também com relação a essas tendências globais, aqui eu anotei aqui para 2025, integração de serviços, estratégias quantitativas, que estão moldando a gestão de investimentos. Como que a Brava Capital se posiciona para liderar nesse cenário, especialmente com veículos semilíquidos crescendo a 19% ao ano? Excelente pergunta, né? Muita gente falando, olha, vem cá, investe no ETF que você não paga a taxa do gestor. Então, primeiro, a gente tem alguém te vendendo ETF, alguém está ganhando dinheiro. Então, você tem que escolher se você quer pagar alguém que trabalha no teu time ou se você quer pagar alguém que trabalha no time adversário. Exatamente. É a primeira pergunta que você tem que se fazer. E agora eu concordo contigo, esses investimentos mais passivos, independente da questão de conflito de interesse, quando você pega Estados Unidos, né, o investimento mais passivo ele tem batido os investimentos ativos, né, onde você contrata um gestor para fazer os investimentos para você, mas não é o caso no Brasil. Então, eu consigo te apresentar aqui pelo menos uns 5 estudos de universidade que dizem que o investimento ativo no Brasil ainda vale a pena e traz retornos superiores. E tem mais, mas o investidor está no Brasil, ele contrata um gestor, então, para fazer esse investimento ativo, e ele também quer investir no exterior, ele tem capacidade para fazer essas análises? Vou comprar um ETF, então, sei lá, de Chile, de Estados Unidos, né? Eu consigo fazer essa conta, eu sei se esse negócio realmente vai... No longuíssimo prazo, eu acho que pode dar certo, mas se você dá uma barrigada de curto prazo e perde ali um pouco de dinheiro para você recuperar, demora, tudo isso é muito frustrante. Então, o momento é importante. Então, eu acho que no Brasil, a gente ainda consegue trazer um resultado bem superior, né? Através de veículos mais ativos do que esses veículos passivos. O passivo é esse mais tecnológico, mais automatizado que você mencionou, tá, Silvio? Sim. Entendi. Não, você falou uma expressão que eu achei muito interessante, o momento do investimento. Claro, muitas vezes as pessoas me perguntam, inclusive familiares, né, onde investir, quando investir e tudo mais, e às vezes eu vejo que eu faço um investimento e eu faço falo, olha, pode fazer, né, se quiser copiar, faz igual, e eu estou ganhando e a pessoa está perdendo. E aí eu até criei quando eu converso sobre isso com executivos, principalmente quando eles estão em processo de recolocação, eu procuro dar o conceito de que o segundo no qual você faz investimento altera o resultado do investimento. Então, entre você ouvir um podcast como esse aqui, a gente falando tantas coisas, e você pegar o seu dinheiro e realmente colocar lá, pode ter mudado tudo o que está no mercado, e você está ouvindo um investimento que nesse segundo vai fazer você ganhar dinheiro, no segundo que você aplicar vai fazer você perder. E isso muitas vezes as pessoas não entendem, porque ela acha que é como se fosse um jogo de roleta, né? Que você coloca a aposta, enquanto a roleta não parar de girar, você ainda pode apostar que vai ganhar. E não é isso. Diga. Interessante que você mencionou isso pelo seguinte, né? A gente estava falando um pouco antes ali dessa questão de ter espaço para alternativas no Brasil e já nos Estados Unidos nem tanto, porque são mercados ineficientes. A gente vem falando de volatilidade e ineficiência. O mercado brasileiro é ineficiente, o mercado americano é mais eficiente. Mercado eficiente, quando eu entro, momento. É exatamente o que você falou. O mercado ineficiente é muito difícil você acertar o momento. Então, você vai acertar mais ou menos o momento, você tem que estar preparado para uma curvinha J, onde ele dá uma barrigada aqui e depois ele pula. Então, esse é o mercado brasileiro. Então, não espere assim, resultados de curtíssimo prazo, né, num investimento hoje no Brasil.
menos momento Brasil, e já nos Estados Unidos, como tem um pouco mais de tendência, aí sim você consegue tentar acertar esse momento. É muito difícil acertar ali no olho, né, Ah, na sim, mosca sim. ali, no olho do boi, mas ali o momento talvez seja mais importante do que para nós aqui, onde você tem que ficar fazendo essa conjectura. Por exemplo, igual você falou, hoje está muito claro qual é a tendência. Então tá, Uhum. fez um estudo, eu vou entrar. Só que pode ser que o povo faça mais besteira ainda, entendeu? Aí Para entrei no momento interessantíssimo, mas ó, vai cair um pouquinho ainda antes de recuperar. Você falou Essa é a questão. do fundo de vocês que tem convexidade positiva, as decisões do, Brasil, do governo brasileiro têm convexidade negativa, não tem chance de ele fazer uma coisa melhor, né? Tem uma trava, Exatamente. é só Mas daí para vamos baixo, explorar, né? Porque deu uma já que eles querem oportunidade. dessa forma. Não tem como. E, Jair, eu acho que vou ter mais duas perguntas aqui. Eu pensei que seria uma só, mas a primeira pergunta, já para a gente finalizar, é a respeito de. É claro que o nosso podcast aqui se chama Canal Executivo, do Mundo Executivo. Então, nós conversamos com aquelas pessoas que já estão em posição gerência, diretoria, ou aqueles que desejam. Mas quando. Vamos supor que tem um jovem aqui assistindo o nosso canal e ele olha para você e fala: Poxa, eu gostaria de ter uma carreira semelhante à do Jair. Qual seria a sua recomendação para alguém ter uma carreira, uma trajetória como a sua, que eu considero muito bem sucedida? Vamos lá. Primeiro, eu quero falar de forma um pouco mais generalizada e depois eu vou trazer para a nossa história e as minhas observações ao longo do tempo, né? Na Brava já Pois não. passaram um pouco mais para uma boutique de investimento, já passou um pouco mais de 100 estagiários, é muito, né? Boutique é Sim, aquilo que você falou, o Warren Buffett tem 20 pessoas, né? A Brava sim, nunca teve mais do que isso. Chegou ali, né, e já era gente demais. sim, Então, primeiro tem que manter uma sede constante de aprendizado, tem que aprender todo dia, tem que estar com vontade de aprender, tem que gostar de aprender coisa nova, tem que ser curioso, tá? Então, isso é natural ou você cria. Você se força um pouquinho a fazer isso até que chega um momento que você começa a gostar também, né? Se é o preguiçoso, ele vai ter que se forçar um pouco, daqui a pouco ele vai achar legal, daqui a pouco ele sim, vira sim. curioso. Isso aí é esforço, diferentemente de talento. Tá? Então é muito esforço, tem uma hora que você começa a gostar da disciplina, tem uma hora que você começa a gostar de aprender. Cultivar uma rede de contatos razoável, né, para você poder ali se manter sempre empregado e trocando informações, e trocando conhecimento, uma rede de contatos que também, obviamente, goste desse nível de intelectualidade, né, do segmento. Fazer isso com integridade, porque aquilo que você falou, muita gente fica rica sem esse componente, né? Mas se a gente. Exatamente, E isso é fato, tá, pessoal? Mas aí você tem que escolher o que você quer. exatamente, é o que eu digo Dá para para as você. pessoas. O que é ser bem sucedido, né, Silvio? Ter Sim, 300 bilhões de dólares? Eu não estou falando é, de ninguém específico, tá? Tem pessoas que eu claro, admiro que são ricas dessa forma, sim, não tem inclusive. dúvida. Mas é isso ou é a moral? Né? O que é ser bem sucedido, né? Ter uma família decente, uma empresa decente, né, ser sócio, né, de uma empresa decente, ser uma Sim, pessoa decente, ser um exemplo para os seus filhos. sem dúvida. Eu acho que isso também é sinônimo de ser bem sucedido, mais do que sei lá, 50 milhões e 300 bilhões. Sim, não tem Acho que dúvida. você sabe mais ou menos onde eu quero chegar. Então, Sim, perfeito. entregar resultado com consistência, né? Não tem jeito. O nosso mercado, isso é uma notícia talvez ruim. Então, assim, se as pessoas são esforçadas em outros segmentos, o nosso ela tem que ser mais esforçada ainda. É muito comum você É ver verdade. gente no início da carreira trabalhando 15 horas. Essas pessoas não estão executando 15 horas porque ninguém aguenta. Isso é mentira. Tá? Mas essas pessoas estão trabalhando 8, 9, 10 horas e elas estão aprendendo mais 5, 6 horas, conversando com seus pares, estudando, lendo livros, né, fazendo aulas, entre outras coisas. Então é muito comum você ver isso, só que isso não vai acontecer por 30 anos da tua vida que você não vai aguentar, tá? Isso vai acontecer durante 2, 3, 4 anos, 5 anos talvez, É mas é algo verdade. que você tem que fazer, você não consegue escapar disso. Uhum. No CFA tem umas mentorias lá que a gente faz com meninas, né, para trazer elas para o mercado de capitais, e uma delas ela queria trabalhar no banco de investimento, né? Então tá bom, banco de investimento. Ela chegou lá, ela falou que ela não via mais o pai, a mãe, né, não conseguia cuidar do gato. Onde ela chegou reclamando nas sessões de mentoria, IB, não é IB, prazer, esse aqui é o IB. Seja bem-vindo ao IB. Então, quer dizer, não consegue tomar banho, né? Isso acontece, pessoal, tá? É todo mundo, não é todo mundo assim, isso não é verdade, mas isso acontece. E você precisa desse esforço, principalmente no começo da carreira, que é quando a tua curva de aprendizagem vai dar aquela porrada, você não consegue escapar disso. Então, resiliência e esforço são as palavras, e sacrifício, porque você vai ter que sacrificar muita coisa. Você é jovem, você podia sair, viajar, surfar na Indonésia, fazer uma porrada de coisa que você não vai conseguir fazer, se É fizer, vai verdade, ser 2 vezes na vida, sabe? verdade, Então, verdade.
isso é uma fase, né? E depois vem filhos, vem outras coisas, então tem um sacrifício Sim, muito grande, um trade-off, né, como a gente diz, e você vai ter que sim. tomar essa decisão difícil na tua carreira. Conhecimento, reputação e disciplina são os maiores ativos que você tem, né? Então, por exemplo, se você não fica o rico dos 300 lá bilhões de dólares que a gente falou, e você faz algumas besteiras em termos de reputação ao longo da tua carreira, você perde a sua empregabilidade e você acaba conseguindo alguns empregos assim que não te promovem, né? Não te É permitem verdade. mais o teu crescimento profissional e pessoal. E eu vejo jovens, eu não vou falar que é coisa dessa geração, né, a falta de resiliência, Uhum. o pessoal hoje prefere um pouco mais aquela questão de qualidade de vida, entre outras coisas, a Sim, gente não sim, sim, é teve isso na verdade. nossa geração, qualidade É de verdade. vida vem depois, né? Então, Uhum. primeiro eu tenho que pagar a conta. Eu acho que a É, ideia você vai ter que se sacrificar em um determinado momento, depois a tua vida, na minha experiência, eu entendo que ela equilibra, mas você começa a gostar tanto de trabalho que você continua trabalhando 10 horas e dá um jeito de encaixar criança, família, a coisa toda no é processo verdade. para ser feliz, tá? Mas dá para fazer sim. Não, muito. Eu acho que é esforço, né? Disciplina e outra, não ficar mudando. O pessoal vem falar, mas é que eu quero experimentar. E fica 3 meses num lugar, você não experimentou nada, cara. Você está começando a entender o que aconteceu no lugar. Escolhe um lugar bacana, que você gosta, não tanto pelo salário nisso na carreira, mas onde você consiga aprender mais. Mas sim, no longo prazo você tem a oportunidade de ficar rico, se esse é o seu objetivo. Você tem Uhum. a oportunidade de virar um diretor, de virar um gerente, aquele objetivo que você quer atingir. Você não pode ficar 5 meses no lugar e achar que você tentou e não deu certo, ou que você não gostou. O meu filho, eu estava falando com ele sobre questão de esportes. Teve uma hora, ele largava tudo, eu falei, esse aqui você vai ficar. Você vai ficar um ano, é o jiu-jitsu, né? Vai ficar um Sim. ano, depois de um ano, se você quiser desistir, tá ok, mas agora você vai ficar. Uhum. Pergunta se o cara desiste depois de um ano, depois que ele Depois de passou uma. da fase mais difícil. Exatamente, exatamente isso. Né? Então é isso, a resiliência, está faltando um pouco de resiliência aí pro pessoal, Silvio, para esse jovem profissional. Se ele fizer isso, eu tenho certeza que ele vai arrebentar. 2 anos num lugar legal assim, por exemplo, numa boutique de investimento de gente séria, né, de gente inteligente, ele vai sair de lá um profissional quase que formado para ele poder atuar em outras áreas aí do mercado financeiro. Não, tenho certeza, e realmente eu concordo com você que eu também não acho que seja uma questão de idade ou da geração no sentido de idade, mas hoje a gente vive um momento que as pessoas estão com uma resiliência muito baixa, então acabam não fazendo o esforço necessário para aguardar realmente um resultado acontecer tanto na sua carreira quanto no seu investimento, e às vezes nos seus negócios. Mas disse para você que eu teria mais uma última pergunta aqui, que a gente conversou aqui, já vai quase 1h30 aqui de conversa, e eu vejo que você, pelo menos conversando comigo, foi muito sereno, muito tranquilo aqui. O seu estilo de liderança também é esse? Você consegue manter essa serenidade no dia a dia? Claro, eu sei que deve ter um momento mais difícil aqui, irritado aqui e acolá, mas o seu jeito é mais sereno assim mesmo ou você é um pouco mais pilhado do que isso? Posso falar a verdade, né? Pode, cara. Não, é Eu porque sou, eu sou, o Silvio, eu sou bem pilhado, já fui mais pilhado também, então o amadurecimento eu acho que fez com Ah, que eu tá. ficasse menos pilhado, mas eu acho que as situações, a experiência na realidade, né, o amadurecimento vai fazendo com que você tenha uma visão mais analítica, o próprio estoicismo que a gente falou lá no sentido Sim, te é isso, ensina a isso que eu tratar perguntei. as coisas, né, de uma... Então, por exemplo, Sêneca, olha eu aqui viajando um pouquinho, Sim, sim. poxa, o cara estava para morrer, ele estava escrevendo, ele sabia que ele ia ser enforcado daqui Uhum. 2 dias, e ele Uhum. escrevia e ele pensava no mundo como se o mundo ainda, óbvio, ele já sabia, ele tinha um tempo para trabalhar as coisas dele ali, mas ele Sim, continuava a vida dele porque ele deixava para cuidar daquele problema que era uma variável incontrolável no momento que isso acontecesse. Então ele não sim. sofria por antecedência, entre, Entendi. entre outras questões. Então muitos problemas vão acontecer e a gente está num mundo que realmente qualquer errinho pode ser fatal. Então a gente tem que tomar muito Sim, cuidado nesse tem muita sentido. Isso traz muito estresse, né? E tem toda essa ineficiência no meu setor, inclusive aquela jurídica que a gente mencionou. Então, eu não acredito que o juiz viu dessa forma. Parece que tudo vai acabar. Aí você tem que pensar com serenidade e tentar achar saída para aquilo o tempo inteiro. Então, eu acho que eu gosto de esportes também. Tem alguns momentos que você tem que ser mais explosivo, né? E usar essa, sem essa, dúvida, essa sem dúvida. energia. Mas sim, e às vezes eu fico muito estressado também, acabo respondendo de uma forma um pouco mais ríspida, nunca sem educação, isso não pode acontecer. Você ser um Sim, pouco sem mais dúvida. ríspido, super objetivo e algumas pessoas se sentirem mal, mas Uhum. não é a forma que eu faço isso em 90% do tempo. Geralmente já é com muito mais
Serenidade, sim. Só que para fazer o que a gente faz tem que ter aquela energia explosiva. Sabe aquela história de, olha, eu prefiro ser um monstro e controlar ele do que Sim. ficar ali parado e não, Não, não dá. entendeu? Não dá. Não, ainda mais na sua Então, eu área, acho né? que é isso, é aquele monstro mais. Eu já entendi isso, né? E eu acho que é isso que trouxe muito mais serenidade para a minha abordagem, né, profissional e de vida. Não, eu perguntei porque realmente eu sempre procuro explicar para os meus executivos que, olha, você liderar pessoas não é como você está com o Bernardinho ali do lado de uma quadra de vôlei, então você precisa reduzir a adrenalina, e isso não é fácil, mas quando você consegue liderar de maneira mais serena, você cria um clima mais calmo, as pessoas escutam melhor, e escutando melhor, elas entendem melhor o que é para fazer. Não é para ser um Spock da vida, quer dizer, não, olha, você vai ter momentos ali que você vai ser um pouco mais agressivo, com respeito e tudo mais, às vezes você vai ter um pouco mais incisivo, mas sem dúvida, se você fomenta a serenidade, você vai conseguir liderar melhor, por isso que esse foi o motivo da minha pergunta. Não confunda a serenidade, tá, com a ausência dos fatos e falta de Sim, objetividade. Amigo, você errou, você entendeu que você errou? Por exatamente. exemplo, como é que a gente vai arrumar? Porque algumas pessoas, para elas ficarem bem na fita, né, como dizem, ela vai lá, o cara tá fazendo um monte de besteira, só vai dando tapinha nas costas, daqui 2 meses, ó, amigão, você tá demitido. O cara não entende o porquê. Eu acho Não isso uma entendi nada. sacanagem. Se a É pessoa mesmo. sendo demitida, você vai preparando ela, você errou aqui, vamos melhorar? O que você precisa? Você vai tentando ajudar ela até chegar Claro, nesse momento. claro. E com serenidade, mas nunca deixar de falar, porque aquele cara que dá o tapinha nas costas, ele não é amigo. Você tá indo super bem, tá tudo super bem, tá tudo legal, ó, tá tudo jóia. Isso não Enganar a existe. pessoa. O cara que se importa com você, Silvio, é aquele cara que pega no teu pé. Claro. Eu, no meu caso, até a hora que eu não pego mais. Exatamente Aí isso. quando eu não pego mais, aí eu acho Aí que que já é um acabou. sinal de que Aí acabou, já não foi. tem dúvida. Muito legal. Olha, Jair, eu queria agradecer muito pelos seus insights, suas ideias, temas extremamente relevantes. Tenho certeza que todo o nosso público aqui vai aproveitar muito das suas palavras, das suas ideias. E não posso deixar de fazer um convite no futuro de você voltar aqui ao nosso canal e agradecer muito pela sua presença aqui no podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Será uma honra, me diverti muito, Silvio. Obrigado pela oportunidade. Que bom. E também meu agradecimento a você que ficou conosco aqui, mais de 1h30 de uma entrevista sensacional aqui com o Jair Leme. E fica o meu convite para você, próxima semana, quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!